ele é ansioso. Ele é que é ansioso. Ele, o médico, é mais ansioso do que eu. Eu não estou mostrando nada para você. Ansiedade como? Ele é. Agora, veja, é o terceiro especialista que eles arranjam novidade de eu ser ansioso porque eu tenho hipertensão. Então, há um negócio na cabeça dos médicos que pensa que o cara que tem hipertensão que é ansioso. Uma besteira isso. Não é assim, não. Pois é, mas é uma bobagem. Eu não sei onde é que aprenderam isso. Eu nunca enfrentei nenhum deles que ficasse ruim, né? Normalmente gera hipertensão. Pois é. Mas, ó, não dá, né? É que é a maior besteira. A hipertensão é um processo genético, o negócio é mais sério do que isso. Você sabe que uma vez reuniram um monte de médicos, queria que eu falasse tudo sobre hipertensão, o que eu já sabia como na minha condição de médico e paciente. Eu falei, na verdadeira aula, tudo que eu sabia sobre isso. Na ocasião eu estava até bem up to date. Escuta, você bate aí para mim, está na hora. Tá. Tertúlia. Gente, meu boa tarde para todos e todas. Hoje nós temos aí o holopensene saturado, que é da holopensenologia, que é o ambiente intrafísico sob o prisma dos autopensenos, dos grupos pensenes, quando inteiramente potencializador de alguma neo-ideia ou neo-empreendimento, de forma aguda e inédita, uma oportunidade única a ser aproveitada ou perdida por parte da consciência pesquisadora, independente, ou da equipe técnica das consciências lúcidas. Agora, o holopensene saturado pessoal, o holopensene saturado grupal, o holopensene amadurecido por pensenes específicos, o holopensene saturado pelas ideias buscadas, a fugacidade do holopensene saturado quando agudo, as fixações holopensênicas, a base intrafísica pessoal saturada por autopensenizações especializadas, a apreensão holopensênica homeostática, a acumulação ideativa de pensenes especializados do holopensene saturado, a saturação ideativa do holopensene do tertuliário. Agora, nós aqui fazemos uma série de considerações dentro das logias e terminamos aqui. O holopensene saturado somente é identificado e aproveitado pelas consciências lúcidas atentas aos parafenômenos do amparo extrafísico de função interassistencial. Você já identificou algum holopensene saturado por neo-ideias cosmoéticas? Você soube aproveitar o contexto evolutivo de imediato? Eu quero dizer para vocês que esse verbete tem 35 logias e 6 máximos. Agora, quem quiser aumentar aí, a nossa chefa lá, pode aumentar a semiologia, faltam só 3. E a filiologia também, faltam 3. Estou dando só as dicas para qualquer coisa. Agora, eu queria chamar a atenção o seguinte, o holopensene saturado é o embasamento dos laboratórios nossos da conscienciologia. Eles existem a partir dessa técnica, do holopensene saturado. Quanto mais você saturar, por exemplo, sua base física ou a base da TENEPS, melhor para você. Você domina o ambiente, você já entra lá, aquilo é seu. É uma forma holopensênica que você criou nessa mesma vida que você usa. Por isso que o ideal, desde que nós fizemos o laboratório, é falar com eles, ó, vamos fazer o laboratório e não mexer. Quanto menos mexer, melhor. E não mudar de lugar. Daqui 100 anos, já pensou como é que fica esse laboratório? Agora, se de tirar tudo quanto é processo que sejam anti-higiênico, tem que manter limpo. A coisa séria, fisicamente, é a limpeza. Agora, manter a parapsicosfera do processo o tempo todo, porque aquilo vai acumulando. Então, o que é o laboratório? Nada mais do que um acumulador. Do jeito que tem um acumulador de eletricidade, esse de poste de rua, nós estamos fazendo aqui um, que é um local. Do jeito que tem um acumulador, por exemplo, lá do meu motor gerador, da eletricidade é a mesma coisa. O laboratório é aquilo ali é uma imagem, uma metáfora dessa realidade do laboratório. Agora, por exemplo, a hora que nós fizemos o tertuliário, o problema de holopensene vai funcionar mais lá. Está tudo adequado, tudo com convergência, tudo específico.
E outra coisa, ele é muito bom porque ele também é original. É pouco lugar que a pessoa vão ver. A maioria, nem os construtores nunca viram uma coisa desse jeito. Eu fui falar com o chefão, que é o feitor da obra aí. Ele falou, nunca vi nada igual. Não tem nada igual a isso. Então, veja, isso aí já vai criar, só essa originalidade dá um impacto inicial, a primeira impressão, aquele negócio. Isso vai aumentando o problema da energia lá dentro. Porque a energia gravitante, o vento não tira. É muito importante a gente falar nisso. O povo não entende. Entende? O vento não tira, não vai acabar com isso. O ar-condicionado não acaba com a energia gravitante. Se fosse assim, todo mundo ia melhorar até, né? Se tivesse colocar um ventilador em você, pronto, melhorava tudo. Não adianta, não é por aí. Então vale a pena pensar nisso. Agora, ó, já que nós estamos falando tanto aqui em remédio, eu vou ler uma coisa aqui que é bom para você e para todo mundo. Isso aqui é o Estado de São Paulo, dia 27 de julho, anteontem, domingo. Brasil registra número recorde de intoxicações por medicamentos. Quase 33 mil reações adversas foram registradas em 2006, diz relatório da Fiocruz de São Paulo. Da Fiocruz do Rio. São Paulo lidera o ranking. É o que tem mais. Agora, aqui estão falando antibiótico, o que aconteceu, mostra determinados casos da Fundação Oswaldo Cruz, lá, Fiocruz, um monte de coisa. É uma página aqui que está falando sobre o assunto. De modo que eu tenho a razão de olhar os remédios que eu estava te falando do jeito que eu olho. E com calma. E outra coisa, apalpar. Fazer experiência pouco a pouco. A gente não pode entrar nisso. Por sinal, esse Prexig, pois é, Prexig, não é isso? Esse Prexig eles receitaram para mim, por causa do negócio do dente, eu não tomei. Não. Que era para ter qualquer infecção, como eu não tive nada, eu não tomei nada. Você está entendendo? Isso foi ano passado. Isso é igual o Vioxx. Não, Vioxx eu nunca tomei. Mas o Prexig eles receitaram para mim com o negócio de dente, aí eu não tomei. Agora, gente, aqui, então, isso aqui é uma carta, esse negócio? Você leu? É para perguntar alguma coisa? Mas é um caso que ele está pedindo só. Ah, sei. Lê da minha casa. Meu dilema, quero praticar TENEPS, reciclar, inverter, assistir, escrever, ele quer tudo. Mas tenho o hábito de beber. Ixi, tomo cerveja, acabo dormindo para acordar depois e tentar a projeção ou doação. Acordo pela manhã, O que o senhor me fala? Primeira coisa, se interne e acaba com essa bebida. Fica aí internado 6 meses em algum lugar que você não possa beber, que você melhora. E outra coisa, muda o seu local e os seus amigos. Corte as amizades negativas. Isso é a melhor coisa que você pode fazer. Bebida é para o resto da vida. Nunca mais ponha nada que tenha álcool na boca. Muito cuidado até com remédio de tintura que tem álcool. Olha isso. Nunca mais ponha. Qualquer coisa, procure os alcoólicos anônimos, que eles são bons na história. Dos queridos amigos aí da tertúlia, há quem goste de beber? Sim, a gente bebe água. Todo mundo aqui bebe água. Seja um chopp, ou a cerveja, um uísque, um vinho. Não riam os amigos, sou estudioso. Estou, como diz o professor, como cobaia de todos aí. Quantos são como eu? Aqui não tem isso não. Não adianta apelar. Que aqui nós não temos nem cinzeiro para cigarro. Muito mais. Outra coisa, nós recebemos uma pessoa que era bêbada e alcoólatra. E veio com outras pessoas. Então aí pediu alguma coisa para beber. Não tinha. Foi preciso mandar buscar uma cerveja lá no Consalter, que é outro quarteirão grandão aqui perto. Porque aqui não existe isso. Senão poderia dar para o cara talvez vinagre, que vinagre às vezes acha. Mas que vinagre, ultimamente, o povo não gosta de tomar. Então, você veja bem, não adianta apelar para isso não. Você, eu só te peço isso. Arranja uma temporada que você pode ficar aí uns 6 meses num spa, aonde eles possam cuidar de você, que não tenha bebido de jeito nenhum. Primeira coisa, você pergunta, o seu spa tem adega? Se for, você muda de spa, esse não presta. O que tem adega não serve. Não pode ter nada. Tem alguém aí que é favorável ao vinho? Também não serve. Olha bem, tem que ter médico que acompanhe você. Para acabar com o processo de álcool, eu só admito
devido ao processo da reincidência, devido à síndrome da reincidência, esse negócio todo, eu só admito com a pessoa internada. Não adianta, não tapeie você mesmo. Eu não vou tapear você. Agora, você também não deve fazer uma autotapeação. Deixa desse número. Quer melhorar? Melhore de uma vez para todas. Faça cirurgia. Seu caso não é de ambulatório. Não adianta falar, não, você vai tomar uma bebidinha social, alguma coisinha nisso. Isso é besteira, não é por aí. Para melhorar é cirurgia. Corta isso de uma vez para todas, que não dá. Bebida é um negócio, porque o processo é bioquímico, a pessoa está viciada, é um processo vício bioquímico, é difícil. De modo que é bom ver isso. Vale a pena. Agora, eu tenho verbete que não, tem o do alcoolismo também, que a gente explica isso tudo. Uma outra coisa, quem está te falando aqui, eu sou doutor no assunto por 2 motivos. Primeiro, que eu sou médico. Fiz muita pesquisa disso. Segundo, porque eu tratei de alcoólatras, inclusive na minha família. Alguns eu tive êxito, outros não. E outra coisa também, eu já trabalhei dentro dessa área para acabar com bebidas fortes. Trabalhei muitos anos. Já fiz também até campanha do negócio. Outra coisa, já trabalhei também com os alcoólicos anônimos, tá? De modo que eu estou só te falando. Eu não vejo outra saída. Nessa altura dos acontecimentos, na minha condição de seu pai, por causa da minha idade, eu te digo, esquece e vai para o hospital. Quanto mais depressa, melhor. É tanto que eu já tinha falado aí para alguns amigos para criar um hospital que nós não temos aqui nessa área. Aqui precisa ter de drogas, de tudo quanto é jeito. Aí colocava o clínico tomando conta desse povo. Chamar o clínico, que é especialista. Não, esse aí não é. Eu estou falando é fazer mesmo um de macho com testosterona, senão não vai. Ficar na meia termo ou fazer literatice não resolve. Né? Pois é, cascavel. Agora, poderia me dizer se ouvir sons biaurais poderia ajudar de alguma maneira o holopensene? Ouvir música de Mozart com sons biaurais ao fundo, ondas alfa, teta e delta, poderia ajudar a saturar positivamente o holopensene? Olha, isso aí depende do que é. Problema de som é uma faca de 2 gumes. Primeira coisa, nunca ponha headphones no seu ouvido, que isso aí prejudica você desenvolver a sinalética energética e parapsíquica. Se não tem outro jeito, você usa, mas agora, se puder evitar, é o ideal. Então, agora, ouvir à distância as músicas de Mozart, isso aí é internacional hoje. Eles admitem que o negócio funciona, que é positivo. Eu também acho que música clássica, até um certo ponto, pode ser positiva em certas coisas, sim. Isso é importante. Consegui na internet acesso a um quadro sinótico com 70 especialidades da Conscienciologia. Deve ter sido aquilo lá, né? Notei que alguns verbetes, as especialidades citadas, não constavam no quadro sinótico. Não, porque eu estou usando umas 300 especialidades, lá só tem 70. O senhor poderia comentar quantas ordens lógicas e quantas especialidades existem atualmente na Conscienciologia? Não. A ordem lógica, eu não quero afetar muito aquilo lá, não. Qualquer uma dessas novas, nós teríamos que colocar como prolongamento daquilo. Eu não quero aumentar muito para não complicar a situação no meio de campo, senão embolo o meio de campo aí. Mas a situação é mais ou menos aquilo. Agora, ó, observa só, essas 70 eu fiz para a pessoa estudar mais com detalhe. Seria bom se pudesse, Leandro, focar lá o que nós estamos falando, que é aquele quadro sinótico, tem jeito? Você chegar bem perto para mostrar o que é. Fazer o zoom, cara. Entende? Agora, então, o problema todo é esse. Ele foi feito, aquele quadro sinótico, com 4 tipos de critérios diferentes. Se a pessoa for perceber, ela vai ver o que é que está ordenando aquilo ali. Mas é o melhor processo que eu arranjei até hoje. E já tem vários anos, eu não tenho nada para mudar na orientação que está ali. Agora, tudo começa mesmo, é na pensenologia. É no seu modo de pensar, de sentir e de agir. Existe atualmente alguma GESCOM publicada sobre hominologia? Não. Existem os estudos que são feitos aqui com o professor Jaime Pereira. Qualquer coisa teria que vir aqui para estudar aqui no CAE com ele. Nós já estamos estudando a hominologia com ele
E a hominologia comigo, eu tenho vamos dizer, um dossiê dessa grossura específico, com centenas de processos de homem. Quero te dizer que, oportunamente, eu vou fazer a listagem dos homens maiores para colocar como verbete na enciclopédia. Mas eu não sei quando é que nós vamos colocar isso, que ainda estou acumulando as pesquisas. Agora, outra coisa. Para os tertulianos eventuais, que aparece assim, ó, e viu que existe aqui de uma hora para outra, foi lá, examinou e pegou, tem uma tertúlia, eu queria só falar uma coisa para eles, para ficar registrado aqui, que eu estou vendo pelas perguntas que me fazem, processos que me mandam para a TENEPS e outras coisas mais. Eu quero dizer o seguinte, nós aqui não fazemos e nem queremos fazer a cabeça de ninguém. Nós aqui não temos o mínimo interesse de convencer ou persuadir alguém das ideias que nós aqui debatemos. Nós, então, o que interessa para nós é informar aquilo que nós estamos pesquisando. E outra coisa, aquilo que nós informamos hoje, você pode escutar uma coisa, daqui um mês você pode escutar outra, que às vezes é totalmente contrário àquilo que nós falamos. Por quê? As nossas pesquisas estão completa ou permanentemente em andamento. A coisa não é fixa. E outra coisa, a gente quer mudar. Quando a gente vê uma verdade relativa de ponto, a gente muda instantaneamente. Nós não somos fanáticos por ideias fixadas. Então é uma coisa muito boa para falar. Uma outra coisa, nesse caso aqui, então, presta bem atenção. A gente não quer ser dono da verdade, nem cura tudo. Vamos entender bem isso. Cuida, pois, em paz dos seus interesses também. Nós cuidamos do nosso, você também cuida do seu. Esqueça o que nós estamos fazendo. Cuida dos seus processos. Nós cuidamos, por exemplo, dos cursos intermissivos, porque a gente dá valor para isso. Você olha bem suas coisas. Não vai no bico só para você ouvir a gente falar, não. Para você admitir o que nós estamos falando, tem que seguir aquilo lá, aqui atrás, que é o processo do princípio da descrença. Tem que fazer a sua experiência para não admitir as coisas que nós estamos falando. Papel aceita tudo. Microfone aceita qualquer som. Isso é bobagem. O problema é a sua experiência. Essa aí é que você não pode aceitar tudo. Então, agora veja. Se você viu qualquer coisa, não se sente bem com isso, esqueça da gente. É só deixar a gente em paz, que nós deixamos você também em paz. Cada qual vai ter liberdade de escolha. Isso é que chama livre-arbítrio. Queremos, antes de tudo, respeitar os direitos, a liberdade e o livre-arbítrio de todas as pessoas. Não somos revolucionários, truculentos de nada. Mas nós debatemos tudo. Quer dizer, não temos nada de belicismo, mas temos tudo de debate. Debate não é briga. Vamos entender. O verdadeiro amigo é aquele que debate com você os assuntos sérios da sua vida e da vida dele. Então, veja, nós não somos, estou repetindo, não somos revolucionários truculentos. Buscamos as neo-verpons evolutivas. Neo-verpon quer dizer verdade relativa de ponta nova. O que é uma verdade relativa de ponta? É uma verdade que não é absoluta. É uma coisa que nessa tarde, hoje, nós admitimos. Pode ser que amanhã eu não vou admitir isso mais. Que eu estou em andamento, eu estou estudando. Eu vou saber mais coisas. Então, veja, não adianta forçar estupro evolutivo. Estupro evolutivo seria a gente chegar perto da pessoa, mostrar uma realidade, fazer uma cirurgia na cabeça dela e mostrar a besteira que está lá. Ó, tem isso. Nós não fazemos isso. A gente aqui informa. Se a pessoa quiser, ela pega. Se não quiser, esqueça da gente. Aqui o negócio é o seguinte, é pega ou larga. A liberdade é total. Respeitamos os direitos de todo mundo. Eu estou falando isso, porque de vez em quando eu acho que seria bom eu falar isso aqui, por causa do povo que chega, que não tem noção do que a gente está pensando. Às vezes eles estão pensando que às vezes a gente está doutrinando todo mundo. Nós somos contra a doutrinação, somos contra a inculcação, somos contra esse negócio de manipulação de consciência. Somos contra isso. Nada de dogma aqui, nada de magister dicti. Eu aqui sou uma espécie de mestre escola, tá certo, professor. É o jeito, que aqui tem que ter um que sustenta essa situação. Mas olha, não vai no meu bico só porque eu estou dando aula aqui não. Isso é magister dicti, isso já era. Tenha a sua opinião, seu posicionamento, as ideias suas. E esqueça que
Outra coisa, olha bem, se você quiser, se tiver em dúvida, eu só quero te lembrar aquilo que já falo há mais ou menos 2 décadas. Olha bem para mim, olha, sou careca com a barba desse tamanho, posso estar gagá. Arteriosclerose é uma coisa que tem nas melhores famílias. Quem sabe que eu estou gagá, examina isso. Então, dentro dos seus processos, a primeira coisa que você tem que ver é isso. Agora, se a situação for muito grave, o melhor é você vir aqui, para a gente debater junto. Então, aí nós vamos chegar a alguma conclusão mais prática, objetiva, concreta. Estou só falando isso porque, pelas coisas que a gente recebe, às vezes eu acho que é bom a gente clarear as coisas. Você quer falar alguma coisa? Na fatuística, na segunda linha, tem o holopensene saturado pelas ideias buscadas. Eu queria que você explicasse como é que é isso. Por exemplo, nós aqui, o que a gente fala de evolução é uma loucura, não é? Isso aqui está saturado em matéria de evolução. Então, a tendência que a gente vê é o seguinte, uma pessoa chega aqui de fora, ela nem percebeu que tem processo de evolução, mas as perguntas que ela já começa a fazer, o próprio ambiente já encaminha, ela faz a convergência para o processo de evolução dela. E como é que esse holopensene, se é que isso acontece, ele facilita a resposta disso? Ele facilita pelo seguinte, você está dentro de um ambiente que é todo, vamos dizer, otimizado. Tudo aqui é otimizado para estudar a consciência. Então, se predispõe. Agora, é o fator desencadeante. Há uma predisponência. Agora, veja, você lembra daquilo que eu chamo de conceptáculo? Conceptáculo é o útero da neo-ideia. É justamente o que nós fazemos. Agora, os laboratórios são para isso. Então, por exemplo, o laboratório da pensenologia. Ali é pensene, a pessoa só vai pensar nisso. Ela vai começar a estudar, tem um kit para isso. Nós precisamos de fazer mais, porque o meu cálculo era fazer de 40 a 50 laboratórios. Nós fizemos 17. Tem mais para ser feito. É uma opção de coisa que precisa de fazer de laboratório. Agora já vamos começar, né? Com o Serenar, já vai ter e outros mais. Agora, ao todo, já tem 37. Mas olha, ainda não tem os 50 que eu falei, e alguns desses 37 não são aqueles que eu queria. Você está entendendo? Eles não são os mesmos. Então ainda tem muita coisa que nós podemos fazer. Tem. Por exemplo, você já pensou fazer um laboratório do para-microchip? Aí teria que colocar tudo que tem de biônica, examinar para a pessoa entender, fazer um big, um kit. Tem um monte de laboratório ainda para ser feito. Isso aí nós temos que chegar lá. O Everton um dia vai ter que estudar nisso. Viu? Você já se prepara, a gente está te dando folga. Por enquanto. Mas vai chegar lá. Valdo? Sim. Queria saber, aqui na pensenologia é o seguinte, aqui na terceira linha, é a fugacidade do holopensene saturado quando agudo. Quando agudo. Por exemplo, agudo. A fugacidade quando ele é agudo. Por exemplo, uma pessoa que vem e ela não para pensar. O rapaz que chegou no laboratório teve a ideia, o insight, a serendiptia, e saiu doido. Aquilo lá mexeu com ele. O pico, e ele não manteve, ele nem percebeu, ele deu um surto. Quer dizer, o pico levou o cara a ter um surto, é outro pico. Mas em cima disso, a questão do holopensene, por exemplo, do serenão, ele podia, para a gente, dar essa fugacidade? Pois é. Acho que sim, né? Te vira. Sei. Agora, por exemplo, a serenologia, né? Que é o da heurística, para a pessoa ter ideias diferentes, avançadas. A serenologia vai ser o laboratório da pensenologia mais avançado, específico. E leva a pessoa para a serenologia. Mas eu digo, você falou que o holopensene do serenão, quando está perto do serenão, é difícil. Isso podia ocorrer, né? Não, sim, isso acontece, mas não é isso. Aí tem laboratório que a pessoa chega lá, não tira nem 10% das vantagens que o laboratório dá para ela não está preparada para isso. Não tinha o cara, a dona que estava querendo entrar com incenso lá dentro? O que você quer? Loucura, tem uns que morrem de medo, tem gente que acaba mais cedo e cai fora, até hoje acontece isso. Agora veja, lá não tem nada, não aparece nenhum bicho-papão, não tem aparição lá dentro, não tem nada dos filmes de horror, de maldição, aquele negócio de cemitério,
Não tem nada disso. Mas Entende? a imobilidade física também, quando muita gente não aguenta. Ah, não, mas esse aí é um processo mais do sistema neurovegetativo, né? É um processo muscular, da miologia, né? Pessoal, Câmara de tortura, que eles chamavam. E ele ainda é, né? Para certos jovens, por exemplo, que não param hora nenhuma, esse que fica na cadeira, que fica assim, que levanta, que vê, esse... pessoal, essa questão do holopensene saturado, você vê assim no CAEC, por exemplo, ele está saturando como um todo, ao longo do tempo, o holopensene. Mas tem, por exemplo, assim, certo dia que tem aquele holopensene naquele dia que está saturado. Até mesmo aqui também acontece isso, né? Como é que funciona essa situação? Porque quando tem as consciências que empatam com as consciências. Você ainda não pensou nisso? O dia que tem a opção de consciência aí, que está interessado em certos assuntos, que vem junto conosco, isso potencializa todo mundo. O dia também que tem muita gente aqui, igual, por exemplo, anteontem, tinha 220 pessoas lá embaixo. Isso aí mexe. Agora eu estou vendo que o Antônio está aí. Antônio, eu vou te pedir para você ver o dicionário que a gente recebeu de Portugal, já te falaram? Pois é, dá uma olhadela nisso. Inclusive, depois seria bom você mostrar isso para a Nancy, do Wagner, a Nancy, que ela também está interessada nisso. Que isso aí é coisa nova, que chegou. Agora eu vou te pedir só uma coisa, Antônio. Se é que eu tenho direito ainda de pedir alguma coisa, porque eu vivo pedindo as coisas para ele. Eu sou muito pidão. Agora, a chamada facada. Antigamente, dá uma facada no amigo. Então, eu vou dar uma facada em você. Dá uma olhadela geral e começa a anotar todas as palavras, vocábulos ou expressões. Nós temos que mudar, de modo geral, para fazer uma listagem disso. O jeito que é o processo do trema, vê todas as outras também. Mas eu quero colocar todas as possíveis expressões, palavras e vocábulos. Tudo. A gente fazer uma listagem. Com isso, a gente pode até publicar isso. Depois publicar na consciência. Tudo. Tudo dela. Agora, primeiro tem que ler isso aí. Agora, depois eu tenho uma série lá. Eu já devo ter uns 10 recortes do meu cosmograma sobre o assunto. Eu estou gravando, isso está comigo. Depois que você vê as coisas todas lá, eu vou te mostrar o material que eu tenho. Para a gente ver como é que segue. Esse dos jornais, por exemplo, já tem síntese. Um fala uma coisa, o outro fala outra. Mas o que eu quero é colocar tudo para a gente seguir direitinho. O trema nós já cortamos, agora eu quero cortar o resto. E aí eu vou colocar nos meus dados para seguir a orientação. Porque a ortografia vai mudar mesmo, não tem jeito. E outra coisa, mudou ou não, dessa vez eu vou mudar. Eu, quando escrevi lá o manual de redação, eles falaram que ia acabar com o trema. Eu não admiti, mas não quis colocar a listagem de todas as palavras de português do trema, que eu fiz. Entende? Acabou que não saiu nada. Eu devia ter publicado para ficar isso pelo menos histórico. E ficou por isso. Eu tenho isso guardado em algum lugar. Eu tenho todas as palavras, eu fui procurar. Juntei tudo quanto era livro, tudo que tinha, tudo quanto era palavra, que tinha trema, eu coloquei. É um monte. Agora não precisa mais. Então você olha para mim, você vai nos ajudar muito. Mas então, tem mais uma. Tem. Mas essa condição, por exemplo, das consciências da consciência, é mais uma condição de sincronicidade que acontece para o holopensene estar saturado? Sim. É um problema de saturação normal devido à afinidade das ideias. Né? Dentro daquele momento evolutivo, todo mundo pensando uma coisa só, dá isso. Agora, por exemplo, agora eu vou só te falar, cá entre nós, ninguém está escutando. Vamos supor que um dia nós estamos no tertuliário e tenha 350 pessoas. Seria bom fazer a experiência de alguma coisa. Então vamos começar a pensar. O povo aqui já é bom começar a pensar nisso. Quem quer fazer pesquisa, o que é que poderia fazer com essas 350 pessoas dentro do tertuliário? Você já pensou, dentro de 5 anos, se o tertuliário estiver funcionando todo dia, o que é que não vai ter lá, em matéria de ideia? O útero que não vai ser isso? Porque o processo é o seguinte, existe um útero de uma primípara. Ela só deu à luz uma vez. Mas você vai encontrar uma mulher que tem um útero que já pariu 22 filhos. Você entendeu, não? A diferença é imensa. Agora, esse útero lá, eu quero que ele vá parir 1 milhão de ideias. Já pensou que beleza? Esse é o caminho. Agora, você vai falar assim, mas vem cá, onde é que fica essa energia gravitante? Nas cadeiras, no ar, no lugar? Não, é o local. Aqui tem uma nuvem ali dentro, aquilo está lá. O holopensene é justamente isso. É o tempo todo. É igualzinho a pessoa, por exemplo, ela vem,
Eu, às vezes, olho para ela e falo assim, não, você tem bloqueio, Isabela, você tem bloqueio. Eu vejo a aura da pessoa que está diferente. Agora veja, eu não estou vendo qual a circunvolução, qual hemisfério que está. Eu estou vendo a coisa, está lá. Então, a mesma coisa é o processo aí. Aquilo vai criar, então, o útero mesmo de ideias sobre o assunto. Agora, com essa convergência nossa, vai ser o máximo. Aqui, por exemplo, esses anos aqui já criou um ambiente assim. Você pode ver que aqui tem. Tem gente que já veio estudar aqui, que falou, não, eu vou estudar aqui, eu me sinto melhor. Clarei a ideia. Entende? Agora lá vai ser melhor. Porque é tudo, tem uma coisa, lá tem a convergência. Aqui é lateral. É só M, ó. M. M quer dizer a metade. Semi. Isso é o auditório. Agora lá não, lá é redondo. Isso aí é muito importante. Então, o processo da convergência é maior. Você está entendendo? Do ponto de vista do processo da própria energia. Outra coisa, professor Waldo, por exemplo, a questão dos laboratórios lá. A gente vê assim, a pessoa que vai para um laboratório do EV, por exemplo, ela vai lá pensando em fazer EV. Né? Então, obviamente, o holopensene de EV e de energia vai estar forte lá. E é o que, vamos dizer assim, é o Mater Pensene de todo mundo que vai para lá, eu entendo isso. Agora, tem outras coisas que às vezes a pessoa vai para lá e às vezes ela, por exemplo, ela desvia, tem aquele desviacionismo, aquela condição do próprio pensamento. Isso também fica nas energias lá, né, até certo ponto. Né? Fica, mas não funciona. Isso que eu queria saber. O predomínio de todo mundo que chega lá é para melhorar. Por exemplo, pega só a complementar. Você já foi complementar algumas vezes, já? Então veja como é que ele funciona. Sério. Lá o que manda, a pessoa vai lá para ver alguma coisa. Então isso predomina sobre o resto. Dentro do holopensene, o que fica gravitando lá dentro, com a situação, tudo isso já era assim. Os nomes antigos de egrégora já era baseado nisso. E outra coisa, tudo que seja diferente daquilo, ele expulsa, ele tira, ele limpa. Isso é egrégora. É bom você pegar, olha lá na holoteca depois, pega várias vezes o verbete egrégora e vê o que eles falam. Você vai entender isso mais com o processo da egrégora. Agora, ó, tem uma coisa que vale a pena pensar. Existe o anfiteatro, que era usado na minha faculdade. Então o professor está aqui, e aqui ó, tem a arquibancada, vários níveis, etc. Anfi, no caso, é o semi. É o semi-teatro, o M-teatro. O teatro pela metade. É isso aqui. Agora, por exemplo, a complementar já é o duplo, mas ele ainda não é redondo. Agora, esse nosso, ele é redondão, é o teatrão. Esse é o que interessa mais. É o que dá mais potencialização devido ao problema, você sabe o nome, dessas coisas todas, labirinto. Porque fica ali a nucleação, enucleação da situação. Então, esse é o melhor do ponto de vista. Então, a geometria vai nos ajudar, e a psicologia também com o povo, a manter, vamos dizer assim, a potencialização das ideias que vão ser debatidas no tertuliário. Você entendeu a parte prática? Eu entendi. Quer dizer assim, o próprio aspecto físico, da estrutura física, a parte questão psicológica da pessoa, da posição da pessoa lá dentro tudo do isso. local. E o problema da energia em si. Então, o problema do teatrão, o completo, 360 graus, o povo ainda não entendeu bem isso. O processo do fulcro. Agora, né? isso é antigo, a gente já estudava isso há muito tempo, eu estudei isso muito. Agora, ó, isso foi feito no passado. Os egípcios tinham um negócio desse. Eu já procurei tudo na história, não vi nada, mas minhas retrocognições eu sei que tinha. Que havia um processo e lá tinha uma caixa de cadáver feita de... como se fosse um caixão feito de pedra. E a gente ficava lá dentro. E o negócio parecia mesmo um troço, tipo o teatrão. De modo que essas coisas já existiam. Agora, o que nós estamos fazendo aí hoje, você tem que ver a tecnologia, só o processo da comunicação externa, isso tudo que a gente pode pôr lá, pode ter telão, a pessoa pode escrever na hora. É tanto que eu pedi para o Wagner hoje, estava conversando com ele, falei assim, o ano que vem, quando você vir aqui, você que entende minhas coisas, que está me seguindo há muitos anos, essa coisa toda, você vai examinar e ficar uns dias aí, examinar o tertuliário. E ver tudo que nós estamos fazendo de comunicação. E ver o que nós podemos potencializar mais. E a coisa mais séria aí vai ser depois,
aperfeiçoar. Do jeito que é o meu negócio de computador, você ficar no top de linha. Nós temos que ficar aí com o top de linha dessas coisas de comunicação. Entende? Ver como é que é. Eu, por exemplo, lá, o ideal seria que eu tivesse um lugar, nem que seja desses, para registrar num telão, eu escrever aqui e sair lá. Algumas coisas, às vezes, a gente precisa de escrever aqui. Eu aqui, por exemplo, eu evito isso. Só uma vez ou outra que eu vou ao quadro, porque eu falo com vocês que é pouca coisa, pouca gente. Mas lá com mais gente não dá para fazer isso. O ideal é escrever mesmo e aparecer em algum lugar. Agora, o plano básico nosso era colocar lá 2 telões, um do lado ou do outro. A pessoa de um lado vê, do outro vê, né? Então, os 2 anfiteatros juntos, com 2 telões, não. Mas eu pedi para ele, para ver depois o que nós podemos aperfeiçoar. Porque eu aí, todo dia, a gente tem mais dificuldade de julgar isso aí. Ele vindo de fora, vai ter mais facilidade de análise, entende? Do processo da comunicação. Porque do jeito que está aí, nós vamos chegar nas 4 mídias simultâneas, que é isso que a gente está pedindo isso aí há muito tempo. Que é essa aqui, é o online, nós já temos 2. Agora entra a rádio e televisão. Com isso expande. Com esse processo, já ter 500 pessoas, já estão vendo uma aula de 500 pessoas, o negócio você tem que dar mais atenção, né? As 500 assim, são as pessoas online, mas o que está sendo ouvido de um passa para o outro, a pessoa copia e grava. Não é isso, está criando certos hábitos que não haviam. O problema todo o povo tem me falar desse processo de hábito. Entende? Assistir tertúlia em outros horários. Não é isso, o cara está dirigindo o carro, tertúlia, eu já falei para não fazer isso. E ele me falando, meti o pau. Eu levo a gravação. Não tem uns negócios de gravação, tem aquele aparelhinho. Então são hábitos novos com o negócio nosso. Isso aí tem coisa boa, mas tem coisa que a gente tem que estudar isso mais. Depois que a gente vê que esse negócio caminhar, depois que é sentar o tertuliário, eu vou falar aqui, meter o pau no que estiver errado também. Tem um celular online. Celular, a pessoa assiste a tertúlia online pelo celular, né? Celular online, eu já falaram. Professor, na parafatologia, o senhor comenta ali o extrapolacionismo parapsíquico, né? No caso da saturação holopensênica, seria um dos melhores mecanismos para chegar nesse extrapolacionismo? Não é isso. Lá, com essa saturação, no lugar que você está, por exemplo, na sua base física, lá da tertúlia, é o melhor lugar para eles atuarem e fazer a potencialização do extrapolacionismo. Ele é o conceptáculo. Conceptáculo é um negócio, é o fator desencadeante, é o local, é a rampa de lançamento do homem voador. É a ideia. Muitas vezes a gente nota, eu noto, pelo menos aqui na tertúlia, algumas ideias que surgem devido a essa imersão. Mas agora, um lugar que é mais saturado que aqui é o holociclo. O holociclo é mais forte que isso, a gente nota. Agora, é um problema. Vai chegar um ponto que nós vamos saturar de tal maneira que o povo vai reclamar. Vai ter gente que é capaz de chegar perto da Cátia e falar assim, não, Cátia, eu não vou lá no holociclo, porque eu já estou com tanta ideia para resolver, se o povo vai me dar mais ideia, vai me confundir. Pode esperar. Eu não estou brincando, falando sério. Isso vai acontecer. Já? Mas ninguém ainda não veio falar. Para mim, ninguém falou até agora. Mas eu estou esperando que vai acontecer, porque é inevitável. O processo... Lembre-se, eu não sei se ainda tem. Um negócio que eu escrevi há muitos anos. Foi quando nós fizemos, logo que a gente fez lá a holoteca, que eu escrevi um negócio. Aqui não perca tempo com a sua situação. Veja o que é. Está no pilar. Eu acho que ainda está ainda, né? Ainda está no pilar? Aquilo eu já previ o que está começando a acontecer. Pois é, não. Eu já previa para acontecer atualmente. Entende? Sim. Na legislação, você poderia comentar a lei da autopensionização ininterrupta, assim, dentro do desenvolvimento da educação pensênica, o que é que a gente poderia, vamos dizer, exemplo, qualificar melhor? Observa a minha vida. Eu tenho uma autopensionização ininterrupta. Sim. Olha o que eu estou fazendo. 24 horas por dia, cada dia, eu estou pensando em processo de conscienciologia. Estou escrevendo sobre isso. Essa é uma autopensionização ininterrupta. Agora veja,
Eu atendo os outros, atendo com CX, atendo com SIM, dá problema, exato. tudo. Mas, ó, aquilo não muda. Educação pensênica. A pista principal é aquela. Você está entendendo? Devagar e sempre. Então, a rotina útil é um fato. Comigo é uma coisa absurda. Então, que pesa... Por isso que eu tenho que ter papel por tudo quanto é lado para anotar as coisas que aparecem, porque toda hora aparece ideia nova. Atualmente, o maior útero que nós já tivemos é esse do trabalho aqui do CAE. Meu. Eu nunca tive impacto nenhum. Nada igual. Nada. Nem no exterior, nem em Uberaba, nem na minha terra, nem no Rio. Nunca. Aqui é um absurdo. Você Agora, acha que... eu noto, é um desperdício, né? Até um certo ponto. Por exemplo, se você pegar, quando eu tinha 20 anos e comparar hoje, não dá. Entendeu? O processo do problema da ideia. Agora, eu vejo, tem outros fatores nisso, né? Acumulação, experiência, idade, um monte de coisa. Outra coisa, ser filho, sempre nas mesmas ideias, como é que... Você acha que pesa mais, então, a auto-organização nesse sentido aí? A auto-organização é o primeiro ponto. Primeiro. Depois tem que ter a sua disciplina, aquele negócio. Hábitos, entende? E rotinas úteis. Hábitos sadios e rotinas úteis. Agora, a disciplina sua é que é importante. Agora, é sério. Por exemplo, esse remédio que eu estou tomando, uma das reações que eu estou vendo que ele está me dando agora é que eu estou com um pouco, está me fazendo dormir um pouco mais. Agora, o que se passa? Com isso, eu tenho que subverter o meu turno mental somático. Entende? Eu dormi um pouquinho mais essa noite. E depois não fiz o segundo sono. Eu já só vesti a roupa, já saí, fui para o ciclo. Trabalhei horas. Mas é porque eu dormi mais. Agora, o que se passa? É preciso ter cuidado, porque quando acontecem essas mudanças, pode dar euforia na gente, ela é negativa. Então você tem que segurar. Não há muita excitação. Daí a pouco eu estou igual a Laura. Está entendendo? Aí sim, aí eu estaria, entende? Ansioso. A euforia pode levar a isso. E das coisas que você faz. Agora, tem um processo de você combater a euforia. É você fazer a criação mais. Passa a coisa para o papel. Isso ajuda. Isso neutraliza a euforia. Porque em vez de você pensar que você está se sentindo bem, você quer saber, não, eu não estou sentindo bem, eu quero saber a ideia nova. Não, isso aqui, o que pode aumentar? Como é que é? Por quê? Agora, tem outro recurso que eu uso, um segundo, mais sério também. Que é a hora que eu pego o computador e pelo monitor com a coisa toda, eu faço find de uma coisa que eu posso examinar com 3.000 páginas. Então aqui você tem que ter uma paciência danada de ver um por um. Um por um. Eu sou doutor nisso. Isso aí eu sou especialista. Agora, com isso eu tenho uma visão de conjunto extraordinária. É assim que eu descubro uma opção de coisa. Entende como é que é? Vale a pena. Agora, com o texto que eu tenho hoje, é outra coisa também. Então, eu estou nadando em céu de brigadeiro, se eu for comparar quando eu tinha 20 anos. Entendeu como é que é? Então, o caminho de vocês todos é esse. Você já pensou você, o que é que você não vai ter das ideias todas que você está mexendo hoje, daqui 20 anos? É uma loucura. Isso é batata, não tem jeito. Agora, o problema é manter, né? Essa manutenção, o que é que eu falo? A coisa mais difícil é a manutenção. Tem que ficar firme nisso. Mas fala. Em relação ao parapsiquismo, então, agora, a pensionização ininterrupta, muitas vezes acaba, vamos dizer, a gente não tem a flexibilidade na mudança de bloco aí. O que é que pode mais ajudar nesse sentido, assim, no parapsiquismo? Para controlar e dominar. Não perder o track, quer dizer, do objetivo, o megafoco. Se você desviar muito o megafoco, você tem que estabelecer como aquele cara falou para mim. Não, o problema meu é de 10 metros. Aí eu falei assim, Bola, você está falando um negócio de 10 metros, parece troço da televisão. Que geralmente na televisão que eles fazem o sensoramento em torno de uma casa, é 10 metros. Então o cara falou, não, Paulo, o meu negócio é 10 metros. Passou de 10 metros, eu recuo. Agora, o que é que ele quis dizer com 10 metros?
os limites que ele quis estabelecer com a situação dele. Entende? Por exemplo, você está estudando aí sobre mandioca. Daí a pouco vem lá um cara, igual eu, que gosta de manga, e fala, mas, ô Roberto, tem a manga. Eu estou falando a linguagem dele. Tem a manga, que é uma beleza, veja a manga Haden, como é que é. Aí vem a Flávia, Roberto, é bobagem, o Val tem razão. A manga Haden é melhor do que o processo seu de mandioca. Como é que é isso? Aí entra a Mabel. Não, ele fala em mandioca, tem uma tuberose que é muito séria, a Iacom. Vamos pensar, porque essa é boa para a saúde, é melhor. Aí vem o Roberto. Não, olha, a manga não é uma boa coisa, porque você sabe, manga, ela tem a lixívia, que é um processo de detergente que está dentro dela, que você sabe o nome que é o negócio todo. Então, ela é tóxica até um certo ponto. Então, em relação à manga, com a Iacom ganha da manga. Aí, então, no fim, eu viro para ele e falo assim, o melhor é nós comermos as 3 coisas aqui e dar um jeito. Mas você está entendendo o que é que eu quero dizer? A hora que você desviou demais, saiu da mandioca e ficou apaixonado pela Iacom, pronto, já tem alguma coisa errada. Você vai esquecer tudo que você está fazendo com a mandioca. Então, o negócio é ficar ali e não perder o track, não perder a trilha, entendeu? Não perder a diretriz, o megafoco. Esse megafoco, essa manutenção, isso não é fácil. Você vai olhar, a primeira vez as pessoas falam, isso aí é bobagem. Não é. Por quê? Todo o seu passado animal, de emoção, vai desviar. Você não sente isso? Teve um período que você estava sofrendo com isso, você chegou a me falar sobre isso. Mas como? Como é que eu... Você veja, de vez em quando eu tenho recebido aqui, pedido que é baseado nisso. Eu quero mudar, mas como? Então, veja, o problema da, vamos dizer assim, reação bioquímica, do tóxico, entende? Da repetição, não é só o bioquímico de tabagismo ou tóxico que você bebe ou injeta, não. O problema da emoção, a meu ver, é mais tóxico do que tudo. Uma pessoa, por exemplo, intoxicada por ciúme, a coisa é terrível. Isso é tóxico. Pensa bem. Agora, é que as pessoas têm dificuldade de entender até um negócio palpável da bioquímica. Como é que você vai explicar isso do ponto de vista abstrato da emoção? É um problema. Sim. Professor, a questão da saturação também envolve bastante até NEPS, né? Porque se você, depois de 3 décadas desse trabalho dedicado, pode chegar na questão da OFIEX, né? A TENEPS em si, aqueles 6 meses, também tem a ver com essa questão da saturação do holopensene na própria base também ou não? Mas isso é antes da saturação, mas o problema todo é esse. Os 6 meses é mais para saber se a pessoa está preparada ou não para isso. Mais para consim. Por quê? É para consim, é para quem está fazendo. O negócio 6 meses é mais isso. Agora, qual é o remédio que você quer me dar hoje? Pode falar. Você não está com o microfone? Professor, eu queria entender melhor, que eu tenho dificuldade de entender esse processo da pensenidade, da pensenização sadia. O senhor já falou algumas vezes, ou pelo menos eu entendi dessa forma, a questão de você pensenizar aquilo que relacionado com o que você está fazendo naquele momento, para não ficar com aqueles pensamentos sobre coisas futuras ou passadas que não têm relação, que algumas pessoas chamam de poluição mental. Processos adversos e patológicos. Sim, é o mais frequente. frequente. Você está pensando uma coisa muito boa para escrever. Você liga a televisão, quando aparece lá, passa num filme, está lá. Só coisa, o cara matando o outro, saindo sangue. Aqueles filmes de animais, né? Onde o animal principal é o diretor. Pois é, mas é isso que eu queria entender. Por exemplo, assim, o senhor quando está fazendo alguma atividade, assim, por exemplo, caminhando na esteira, como que fica a sua pensenidade nesse momento? Na esteira eu sou obrigado a fazer isso, porque senão eu paro com ela. Eu tenho um processo do mecanismo tão bravo que eu tenho até compulsão nisso. Eu já falei como assim, que é compulsão. O senhor diz? A minha intenção é o seguinte, por que eu estou andando aqui? Não tem motivo nenhum. Sim, isso é uma pergunta inevitável. O meu negócio de lógica, de racionalidade é terrível, do ponto de vista do mecanismo bioquímico. Então eu tenho uma tendência de parar. Entendeu? Entendi. Então eu tenho que estar colocando a minha cabeça sempre em alguma coisa e deixar o corpo como se ele não fosse meu. Tá. Deixa ele funcionar. Tá?
Mas, por exemplo, aqui na tertúlia, então, o senhor fica concentrado nas coisas relacionadas aqui? Não, eu fico aqui, ó, por exemplo, você falou, multidimensionalmente. eu esqueci tudo que eu estou pensando. Penso só naquilo que você está falando, para entender o que você está falando. Mas, por exemplo, se Vocês uma já coisa... notaram que eu, às vezes, estou falando alto, daí a pouco eu fico com silêncio total. E, às vezes, eu entro. Tem que ser assim. Essa é que é a mudança de bloco. Mas, por eu faço exemplo... isso de uma maneira absurda comigo. Então, por exemplo, se eu falo uma coisa que evoca uma lembrança de uma tarefa que o senhor tem que fazer, por exemplo, e não fez, vem esse tipo de pensamento para o senhor ou não vem? Sei, mas eu fixo isso. A minha memória é capaz de fazer isso. Eu tenho memória recente terrível, que é o que eu não devia ter na minha idade, mas eu tenho. Eu sempre preservei. Mas o senhor entra por essas... Por exemplo, eu sei direitinho. E minha situação é pior. Eu vou dormir, divido o processo daquele processo do pós-fácil, você está entendendo, das ideias, eu guardo aquilo. Às vezes eu saí do meu banheiro e vou dormir. Tudo arrumado, tudo certo. Estou com a ideia. Eu nem anoto. Eu vou dormir. Quando eu acordar, a hora que eu levantar, a ideia vem. Está entendendo? Entendi. Tem uma opção de coisa. Tudo isso nós podemos fazer. Quem manda aqui, uma coisa muito séria que eu quero lembrar a vocês. Quem manda em você, no seu cérebro, na sua lembrança, na sua memória, é você. Use. Tudo é seu. Ninguém casca. Ninguém vai invadir você se você não quiser. Isso é muito sério. Eu percebo que, pelo menos eu, assim, não tenho até pouco tempo não tinha ciência, assim, do que você pensa na realidade, né? É como se fosse um desregramento total, assim, da pensanidade. Você precisar de estudar, então, Juliana, é o processo da palavra mental. Palavra mental. Entende? O que é a ideia fixa, o que é monodeísmo, o que é o solilóquio, o que é o recolhimento íntimo, o que é uma reflexão, o que é on-show man, on-man show. Quer dizer, o show de uma pessoa só. Tá vendo? Isso é muito importante você ver. É o solilóquio. Agora, outra coisa também, introspecção. Pega isso no dicionário, faz uma listagem vertical de estudo. Solilóquio, introspecção, recolhimento íntimo, autorreflexão, e por aí vai. Se você pegar os meus verbetes, tem um monte de coisa nesse sentido. Você já pensou se agora nós pegássemos esses 1000 verbetes e fizesse lá, viu, o índice remissivo? Talvez é o caso, se a gente for fazer aí, pedir para o Antônio, aí esses loucos, né, do índice remissivo, porque são loucos, para fazer com os 1000 verbetes, já pensou? Não ia ajudar muita gente? Seria bom. Nesse caso aí, você já tem tudo mastigado, é só seguir. Alguns meses de trabalho. O negócio não está fácil, não. Mas seria bom, né? Seria bom a gente fazer. Professor, aqui na antagonismologia, o senhor falou em antagonismo, autoconsciência, bamburriologia. Sim. Eu não entendi, porque eu entendo assim, que o holociclo, para nós, é um bambúrrio, para quem entra lá, né? Mas não é bem assim, porque se a pessoa já entra lá, já entra com consciência que lá é daquele jeito. Ela vai ganhar de qualquer maneira, porque aquilo é para isso. Ela não está ganhando, aquilo é natural. Se uma pessoa chegar no holociclo, se predispor, ela chega lá. Agora, a loteria, não. A bamburriologia então, é um processo de incerteza violenta. A bamburriologia, então... o princípio da incerteza do Heidelberg é o máximo. Né? Tem que ter sempre, então, um sorteio, uma coisa assim, para ser bamburrio legítimo. Agora, o que nós queremos dizer aqui é o seguinte, sua autoconsciência é uma coisa, bamburriologia já é outra, já está muito... Você está entendendo? No acaso, no eventual. Isso não é a mesma coisa. Por isso estou falando, é um antagonismo terrível. Agora, no holopensene saturado, é importante pensar isso aí. Outra coisa aqui, ó, ortopensenidade e a patopensenidade. Aquilo que eu estava dizendo aí, a pessoa está com uma ideia boa para fazer alguma coisa. Aí ela vê um filme de horror, que aparece um cara lá todo, um tiro na testa, um monte de coisas, sangue escorrendo, pronto. Aquilo ali já vem. O holopensene do filme, às vezes, vai influir na pessoa que está pensando. Por isso, uma das coisas mais erradas que tem, mostra que a pessoa tem algum processo patológico, é ela que está escrevendo uma coisa muito séria e coloca o rádio alto, coloca uma música tocando. Isso não é ideal. Chico Xavier, por exemplo, ele gostava de receber as mensagens, fazer as coisas todas com música. Era música clássica, ele gostava muito de Brahms, por exemplo, coisas assim. Mas isso não é o ideal. É uma interferência. O ideal, então, é a pessoa
sabe concentrar em si mesmo e não sofre com isso. Todas as pessoas estão se distraindo com alguma coisa. Isso não é atenção dividida, nada disso, não. Isso aí é fuga, que a pessoa está com dificuldade de fixar. Entendeu? Eu quero ver você, senta aqui nessa cadeira, durante 5 horas, você vai pensar só sobre isso. Não vai ter mosquito lá dentro, nenhum mosquito. Agora é joaninha, né? Porque as joaninhas invadiram. Não vai ter nenhuma joaninha andando em você. Só você. 5 horas. Isso é que é o ideal. Então, esse tipo de concentração mental é a base de tudo. Porque sem concentração mental, ninguém faz nada intelectualmente. Se faz, é coisa de bicho. Do ponto de vista de intelectualidade mesmo, de alto nível, não. É difícil. Outra dúvida que eu tinha, na ciclologia, o senhor fala o ciclo das descobertas simultâneas. Sim, você sabe que isso tem um nome na ciência hoje, né? Essa simultaneidade. Múltiplo que chama isso. É o múltiplo. É o fenômeno do múltiplo. Quer dizer, em vários locais do Você viu lá planeta. que o Simonton falou no assunto, né? Você leu o negócio que eu falei. Prendeu, hein, bicho? Prendeu, hein? Viva o Simonton. Mas eu já sabia dessas coisas. Tem cara que já falou isso há muito tempo. É um múltiplo, você sabe, né, Antônio? É múltiplo. É o múltiplo que teve entre o Darwin Wallace. e o Wallace. E isso acontece por quê? É uma ajuda do extrafísico? O que é que faz isso? Não, muita coisa não é. Existe o processo de ajuda extrafísica, existe o holopensene, existe isso. Existe o processo da consciencialidade, mas existe o problema das pesquisas simultâneas, né? Isso também influi. A parte prática mesmo, pragmática. Mas é uma coisa de holopensene? Porque eles estavam longe. Sim, né? sempre tem holopensene nisso. Então, 2 pessoas afins podem juntar... Por holopensene. exemplo, é importante nós hoje que estamos estudando a consciência saber esses caras que estão estudando a consciência. Para mim, um dos recursos mais avançados e melhores, como vantagem do problema nosso do online, é isso. Nós amanhã vemos alguém que está pesquisando alguma coisa que vai poder enriquecer a gente. Até o momento eu não pude enriquecer nada. O dia que tiver eu vou confessar tudo aqui. Alguém que pode trazer alguma ideia boa. Quer dizer, que está ampliando a abrangência do holopensene. Às vezes sobre um assunto bem específico, né? Você está estudando há muito tempo para isso. O online é muito bom para isso. Eu estou estudando, estou esperando. Estou aguardando o que vai acontecer. Existe uma interação intrafísico e extrafísico aí. Sim, todo lado. Né? Agora, nisso aí é mais forte. Valdo, nesse caso, pode haver uma necessidade histórica do momento, né? Se fazer aquela pesquisa. Sim, sempre tem, né? Gente, eu vou ler aqui um pouco, que hoje já tem aqui, são 14 perguntas até agora. Em Parafatologia, linha 2, a inspiração de origem extrafísica no momento oportuno. Poderia relacionar esse fato com o holopensene saturado? Sim. Quanto mais você saturar seu holopensene com possíveis amparadores, seja seu ou eventuais que estão passando, adventícios de algum trabalho, por exemplo, aqui está cheio de amparadores adventícios. Você sabe o que quer dizer adventício aí no caso? São aqueles que diz respeito, por exemplo, a nossa amiga Rose Garden já inspirou aqui praticamente essa turma que é habitué, assídua aqui, ela já inspirou todo mundo aqui em alguma coisa. Um dia desse eu falei isso com ela. Ela falou que sim. Então, veja, ela é uma amparadora adventícia, eventual, esporádica, de todo mundo aqui. Então, isso é muito importante. Eu acho que o nosso amigo já entendeu o que quer dizer com isso. A relação entre sintonia e holopensene, que é centrais extrafísicas, é assim. Se você tem sintonia com um determinado assunto e aquilo é positivo, vai ajudar os outros, há uma sintonia com o processo da central, você pode acessá-la. É por aí que vem. Aí vem até outras consciências para ajudar. Poderia comentar sobre a fugacidade do holopensene saturado quando agudo, na primeira página, é o que nós falamos aí, né? Sugestões para a sinonimologia: holopensene criativo, profícuo e opimo. Você quer escrever isso aí? Criativo, profícuo e opimo. Opimo. Agora, examina lá e vê se você está de acordo, tá certo? No caso aqui, equivale ao ótimo. É o óptimo. Mas ela colocou opimo aqui. Quem escreveu, não quero saber. Para mim é ótimo. Agora, é opimo mesmo. Eu sei, mas sei lá se ela falou opimo ou se foi ótimo.
Excelente, eu sei. Agora, a fugacidade do óleo pensene saturado, vamos falar aqui a coisa. Quando ele é agudo, ele é fugaz, porque às vezes aquilo é uma coisa temporária de alguma coisa que mexeu com a pessoa exclusivamente. Que eu expliquei aqui, que é o caso do rapaz que teve uma ideia nova e caiu fora logo. Gostaria de saber se, como militar da aeronáutica, trabalhando no hospital da aeronáutica, teria alguma implicação iniciar a TENEFS devido ao óleo pensene do trabalho. Não tive serviço armado, sou voluntário do intercâmbio. Antes fui do IPC e fui um dos professores do último ciclo antes de passar a matéria do intercâmbio. Olha aqui, você pode fazer o processo que não tem nada que ver. A TENEFS, nesse caso, é positiva. A única coisa que você tem que saber é o seguinte, te prepare, ou se prepare, porque a turma das enfermarias vão visitar você. Quer dizer, você vai limpar as enfermarias com a sua TENEFS. Isso vai ser inevitável. Agora, do ponto de vista de coisa negativa, não tem nada. Pode ser tudo até muito positivo. Vai até ampliar a assistência dele. Pode-se afirmar que a base desses livros do tipo autoajuda, como O Segredo, seria no fundamento do óleo pensene saturado, ou seja, você deve pensenizar diariamente aquilo que você quer? Sim, o pensamento positivo é a melhor coisa que tem, isso aí ajuda. Esse negócio desses livros de autoajuda como Segredo, eu nunca li esse troço de segredo, eu vi que tem um monte deles, mas eu já não tenho mais filó para isso, é difícil. Alguém aí já lê esses livros todos? Já? Vale a pena? Só besteira. Então é rebarbativo, é bato pensênico patológico. Agora aqui, pensenologia, terceira linha de baixo para cima. O que é e como se manifesta a pressão holopensênica homeostática? A pressão holopensênica homeostática é o seguinte, uma pessoa chega aqui, como tem acontecido, e vai passar aqui uma semana no Village. Ela vem com um processo até de semi-possessão há já algum tempo, desde o ano passado. Ela chega aqui no terceiro dia, ela vê que as coisas começaram a mudar. Agora, logo que ela entrou, ela já recebe um banho de loja que eu lavo a jato. E aquilo começa a vir. Isso tudo é a pressão holopensênica homeostática. O senhor poderia comentar como o óleo pensene saturado da psicosfera dos serenões, conhecido tais como quilim, australino, monja e tal, e outros? Olha, tudo indica que deve ser uma beleza, né? Eu desejaria estar num desses. Mas eu deixo para você fazer a experiência e depois me falar. Eu só sei, teoricamente, eu sou bom no assunto, mas na prática e na vivência eu acho que seria bom, né? Não acredito em nada que eu falei do ponto de vista teórico sobre serenão. Tenha a sua experiência. Olha, às vezes já chegar no Orkut, no blog, nunca se sabe. Já pensou um blog do serenão? Orkut do serenão. É sereníssimo. Tudo é possível. Estou inscrito para um curso do ECP2 neste fim de semana. Qual é o óleo pensene saturado de um curso como esse? Opa, isso aí é muito sério. ECP2, ele foi feito para desasnar, ou seja, fazer desassédio. Eu, quando atendi ECP2, é um monte de gente que tem ideia de suicídio, parou com tudo. Outros chegavam lá até com tóxico, e pararam também com tudo. Muita gente parou. Agora, o que você pensar existe. Uma outra coisa. Só se faz o ECP2 fazendo primeiro o ECP1. O ECP1 é um pré-requisito. Lá a pessoa ou segue ou desiste. É encruzilhado, o ECP1. Agora no ECP2 é porque a pessoa resolveu seguir. Se ela resolveu, ela tem que aguentar a barra. Então a primeira coisa que ela vai aprender no ECP2 é as energias. Mexer com as energias dentro de um campo que seja instalado, que ela vai começar a pensar como é que aquilo funciona. Com isso, ela vai fazer mais desassédio, vai entender o problema da energética, bioenergética e também o parapsiquismo. O óleo pensene saturado evoluído das comunidades extrafísicas não nos atinge, similarmente como a influência negativa das comunidades atrasadas? Não. Tanto um quanto o outro atinge, sim, é só você entrar em contato. Nenhuma consciência está isolada ou totalmente sozinha. Então, a hora que você pensa, você recebe a influência daquele óleo pensene positivo. As centrais extrafísicas são isso. É a que vem das Comunex. Agora,
Baratrosfera. Existem aquelas pessoas que são representantes, nós temos até um verbete aí que está falando que é a pessoa que tem, né, um problema com a baratrosfera. Síndrome da abstinência da baratrosfera. Vocês lembraram bem. Agora veja, esse verbete é bom você olhar. Isso já está na internet, né? Só pegar. Né? Quais profilaxias para não ter retrocesso ao topar com os holopensênios saturados? A primeira coisa, você se prepara com bastante energia, com EV, e vai com pensamento positivo, abençoando todo mundo. Como se você pudesse beijar popô de criança. Pensa tudo positivo. De uma maneira, isso é que é o pensamento positivo, a pensionização positiva. E entra lá. Se o negócio estiver muito forte, na hora que você viu que está, você procura se encapsular. Pensa em encapsulamento da sua energia, sua psicosfera. Você às vezes vai conseguir isso e os amparadores vão te ajudar. Você pode ficar encapsulado sem perder a noção de nada que está ocorrendo. Sua lucidez continua. E aquilo evita que haja intercorrência ou interferência ou invasão da sua psicosfera. Isso ajuda. Mas quem mais? Quem é que está com o microfone? Pode falar. Professor, a forma holopensênica nada mais é do que, na realidade, o holopensene saturado ali, restrito a uma pessoa... É o retro, aqui, retrosaturação. Sedimentado, né? Uma saturação Seria isso, então. prévia que foi feita. É isso. Pode falar, Igor. Professor, aqui na segunda linha da pensenologia, o senhor colocou aqui o holopensene amadurecido por pensenes específicos. Sim. Eu queria entender como que se dá isso. Eu vou te contar um que é o máximo que eu fiz, de propósito. Eu já contei mais ou menos o que eu fiz com isso. Na década de 90, eu criei um quarto no meu apartamento, eu tinha um apartamento com 2 andares. No andar de baixo, junto da minha biblioteca, onde eu fazia a reunião com o povo, eu criei durante muito tempo um quartinho especial sobre tudo que diz respeito à China. Quer dizer, todos eram produtos e manifestações da China. Tudo. Para eu ter mais contato e fazer uma retrocognição e uma pré-cognição com o processo da China. E simulcognição. Agora, com o passar do tempo, depois de muitos meses funcionando aquilo, então o que você pensar da China, tinha lá dentro. Tudo você pensar. Do jeito que nós temos. Tem algumas coisas que era até desse meu quartinho que eu trouxe para aí, que estão lá. Esse material da China que a gente tem. O problema, pois é, na holoteca tem. Mas agora veja, eu coloquei tudo que chamava atenção. Até móveis era da China. Eu só não coloquei aqueles que eram caros demais. Uma vez me interessei para comprar, os caras queriam $400 mil por uma mesa da China. Existe isso. Os caras me ofereceram isso tudo em New York, eu fiquei besta, é lógico que eu não comprei nada. Mas lá tinha as coisas mais ou menos chinesas, tudo que você pensava. Agora, depois de algum tempo, eu entrava, fechava a porta. A hora que eu fechava, na mesma hora mudava tudo. O painel, minha cabeça, as coisas, a tela mental, tudo aquilo mudava. A saturação era perfeita. Agora, eu conseguia isso com mais saturação do que qualquer outra pessoa. Inclusive, dentro da minha família, outras pessoas que estavam lá, tinham alguma coisa. Tinha gente que chegava que nunca pensou nisso, falava, não sei. Eu estou vendo um monte de chinês aqui, a minha ideia está cheia de... Você está entendendo? Então, eu voltava para a China. Com isso, eu pude ajudar nas coisas de assistência, inclusive parente do Tal Mal, que a gente foi lá. Foi o cara que uma vez estava procurando um livro que tinha desaparecido numa livraria deles lá. E a coisa muito antiga, e ninguém podia achar, e precisava de achar, que ali tinha umas anotações, além do texto do livro. E eu, fora do corpo, então, achei o negócio, e com ectoplasmia, fiz o cara subir na escada, até pegar aonde estava o livro, tudo empoeirado, com os negócios todos, o Tal Mal comigo. E eu cedendo o processo de energia para mexer no chinês, né? O chinês é descendente dele até um certo ponto. Entende? Gente dele. Da árvore genealógica dele. Então você entendeu isso? Entendi. O senhor chamou isso aí de ressexário, não foi? Até um certo ponto. Agora, tem vários nomes que eu dei para isso. Agora, o problema todo era retrocognitário, que era para fazer retrocognição. Mas,
Para algumas pessoas era mais precognitário, porque eu queria era sair dali para ir à China junto com ele. E para eu manter as minhas noções, para isso eu tinha que ter retrocognição. Saber onde é que eu estava, como é que era. Eu cheguei até a fazer projeções com a nossa amiga, a monja, que a gente teve na China também, na ocasião. E aquilo me ajudou muito ali. Agora, o problema é que eu quis mostrar para vários amigos meus. Falei assim, olha aqui, ó, você veja aí, olha o óleo pensando que está aqui, fica aí. Eu colocava o cara lá e puxava a porta, e deixava ele lá dentro. Isso é... Eu já tinha experiência disso, já há muito tempo. Eu já fazia assim, desde lá da época das faculdades. Entende? O ambiente é para isso. Agora, o que eu quero é que você entenda. Ali era um laboratório especializado da China. Eu fui estudar a sinologia, né? Ali no caso, entende? Agora, no nosso caso aqui, por exemplo, você pega o megafoco que você estipulou na sua ProEx, você pode fazer um quarto com isso daí. Pode. É muita coisa nesse sentido a ser feita. Eu gostaria de saber de onde você tirou a ideia de fazer esse laboratório da China, esse na sua casa. O Tal Mal me falou, olha, usa suas técnicas aí. Você vai ajudar, e vai me ajudar também, vai ajudar as projeções, vai ajudar a retrocognição, ajuda tudo. Agora, eu comecei a juntar aquilo e em pouco tempo estava lá. O ambiente era totalmente chinês. Era impressionante. É tanto que depois, para tirar, eu custei. Porque você pode colocar, você pensou, você fazer um lugar, colocar papel de parede, de acordo com aquilo, tudo. É o recheio decorativo, a situação toda. Agora, coloquei aqui vários processos meus com a China, problema das minhas viagens, o que eu tinha ido lá, que eu peguei, coisa pessoal minha. Aquilo envolveu tudo. Lá na ocasião, eu coloquei até da doutora Lili Wu, que era a médica, minha amiga lá de Hong Kong e tal, tudo lá. E em vidas anteriores, você já chegou a fazer algum trabalho dessa espécie assim? E o que foi isso? Naquele negócio do livro que eu escrevi, o ambiente que eu tinha era assim. Qual livro? Outra coisa, o livro que eles da queimaram. China? O livro que queimaram. Agora, o caso todo é o seguinte, nesse lugar havia um cipreste, mais ou menos, parecido com a nossa tuia aí, que é o problema inglês. O meu ambiente lá é tudo cercado para isso. Isso que eu fiz aí, ó, que eu coloquei as tuias, 62 pés de tuia em torno da casa, eu estou fazendo mais ou menos o que a gente fazia lá. Só que tem que lá era quadrado, aqui é mais ou menos redondo. Entendeu? E lá era aberto. Estou repetindo também. o que eu já fiz. O que é isso? Eu estou falando para o povo que aquilo é para defender a casa, agora, mas não é não. O processo é de energia. Eu estou defendendo todo o plot do processo. Eu já escrevi sobre isso, eu fiz artigos sobre esse negócio, que é o problema da Câmara. Lembra do negócio que eu escrevi sobre Câmara? O problema da cidade, por exemplo, a sua vida, o lar, por exemplo, a casa, doméstico. Ele cria, isso é diferente de forma, de tudo isso. Mas é o óleo pensando doméstico, a situação toda. O que eu estou fazendo aí é justamente isso. E aquilo que você falou do Egito, que parecia com o Tertuliário. O que era lá? Esse é diferente. Lá era um negócio grandão, que tinha arquibancada, como se fosse tipo de arquibancada. E lá no centro, bem no centro, tinha uma coisa maior do que o nosso aí, é lógico, mas tinha os locais que tinham como se fosse uma tumba para a pessoa ficar. Então ela ficava lá dentro, fechava aquilo com pedra, o cara tinha que sair de lá fora do corpo e aparecer fora. Entendeu? Era assim que era a iniciação. Agora, eu vi coisa parecida, uma coisinha só, num dos livros que eu examinei essa minha vida inteira, falando sobre um problema assim de, mais ou menos, labirinto. Que eles usaram vários nomes para isso, que era parecido com isso, mas eu nunca vi igual aquele que a gente viu. Agora, eu tenho certeza que ali. Por quê? Eu tenho certeza porque o próprio Eurípides também, que teve iniciação lá na ocasião junto comigo, ele também lembrou de tudo isso, ele sabe dessa história. Eu conversei com ele fora do corpo. Mas nesse do Egito tinha alguma coisa, espécie de labirinto, não? Não tinha nada não era de labirinto. bem labirinto, não. Corredores, Mas assim. agora, aquilo equivalia a um dédalo. O dédalo é o labirinto, você sabe, é o dédalo. Agora, pela convergência, que é justamente o que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo aí um dédalo. Então, por exemplo, presta atenção, ali, você vai lá e vai ver. Por isso que eu estou falando, ó, lá já está tudo aberto, é bom vocês visitarem e ver como é que vai ser. Estava cheio de gente domingo. Uma pessoa chega lá,
Agora, veja, você joga uma ideia lá embaixo, que é o que nós vamos fazer. Eu vou jogar a ideia lá embaixo. Ela, então, vamos supor que ela vai circular assim. Isso é o dédalo, aqui, ó. Ela vai subindo ali. Você está entendendo? Agora, a subida desse jeito só tem aquela rampa por fora. Mas lá dentro a ideia é a mesma. Agora, lá vai ser muito mais forte do que a complementar. É aquilo que eu estou falando, o problema de 360 graus. Entendeu? Não é 180 graus. Um anfiteatro, por exemplo, você vai numa escola, tudo é 180, é a metade. Esse aí não, é tudo. Isso aí pesa na balança. É importante, por o equilíbrio da ideia. E vamos dizer, a potencialização. Você está aumentando a densidade, a intensidade, a densidade, entendeu isso? Entendi. Densidade, intensidade, potencialização. Você aumentou tudo. Então, a saturação da estrutura do problema da ideia, vai longe. Agora, tudo é uma concentração. Se você faz todas as otimizações para mesmo núcleo, pensa nisso. Então, veja, isso aí, até um certo ponto, é o dédalo, você está entendendo? Da concentração. Está tudo caminhando para a mesma convergência. Professor Valdo, e outra coisa, eu queria saber como a gente faz para fazer a sintonia com o holopensene saturado. Como você disse, tem gente que vai ao laboratório... A hora que você vai para casa ou a hora que você entra nele? Não, igual como você falou, no laboratório, se a pessoa entra, chegou. A primeira coisa é você se predispor a ele, você deixar ele envolver você, ele abraçar você, entendeu? Ele envolve você. Isso aqui é o caminho. Os laboratórios aí já permitem isso. Você sabe que de vez em quando eu entro para ver, né, como é que está. O ano passado eu entrei no final. Quando eles estavam lá limpando o negócio, eu entrei para ver uns deles. Tá. O ambiente está. Ele é abraçador. Você está entendendo? É envolvente. Tem disso. Valdo, a frase enfática, eu queria que você analisasse em relação a esse somente. O holopensene saturado somente é identificado e aproveitado pelas consciências lúcidas atenta aos parafenômenos. Porque a pessoa chega lá, ela fala, não, eu senti isso. Isso é literário. Ainda não é, não. Para ver a mesma coisa tem que ser técnico, né? Tem que ver os parafenômenos, senão não vai, não. Mas e do amparo extrafísico também tem que... Pois é, do amparo extrafísico de função interassistencial. Mas essa é a condição... Então, por exemplo, uma pessoa... Eu já falei isso quando nós fizemos laboratório. Eu acho que você estava aí na ocasião. Que eu falei assim, quem é aqui que faz TENEPS? Aí um monte de gente levantou a mão. Eu falei assim, então eu vou pedir para vocês. Cada um de vocês vai ao laboratório da TENEPS e vai fazer o cotejo com a sua casa. Onde é que você vai trabalhar mais como amparador? Na sua casa ou no laboratório? Você lembra disso? Eu repeti isso não sei quantas vezes, até que eles começaram a fazer a pesquisa e o julgamento, o juízo, lembra? O juízo crítico dos experimentos laboratoriais. Nós fizemos isso mais de ano. Mas muitos achavam que era melhor aqui do que lá. Um monte deles. Então, a conclusão que a gente falava bem claro. Assim, ó, você precisa preparar a sua vida. Sua casa está uma M. O ideal é ser em casa. Não. O ideal é ser em casa, né, Valdo? Mas... O ideal é que você tem que ser... Por quê? E as pessoas perguntaram, você lembra? Mas por que tem que ser lá em casa? Assim, ó, é só você, é seu, não tem interferência de ninguém. Esse laboratório aí, não, ele é uma praça pública. Só que tem, que é preservado, ele é estudado. Agora, veja, ele está maior do que você, então as suas sensações são inferiores na sua casa. Veja, gente, isso é uma lógica. Você lembra que o povo depois atirava a toalha, né? Ninguém nem queria saber mais. Teve a temporada que eu estava até evitando fazer muita análise crítica do processo do laboratório. Hein? Era o mais usado que tinha. Não, é dos mais usados até hoje. Não é isso? Até hoje. Agora, ó, meu marido é portador de miocardiopatia aguda dilatada. Conforme o manual da TENEPS, é preciso ter uma vida sexual ativa. Isso não acontece comigo devido à doença dele. Quero iniciar a TENEPS. O professor acha que posso? Tenho dúvida também quanto à posição dos braços. Eles se movimentam ou ficam parados? A passividade é total? Olha, primeira coisa, esse caso de seu marido, até é bom que você não tenha muita vida sexual,
Porque você vai dar sua energia para outras coisas em vez de usar através de orgasmo. Isso é uma bela. Mas agora, você não pode ficar com carência com isso, porque senão os assediadores, vai ter um monte fazendo fila de assediadores para mexer com você na sua tenebra. Não pode ter carência. Mas agora, do ponto de vista da vida sexual inativa, isso não quer dizer nada. Isso é bobagem. Agora, outra coisa. Posição dos braços. Você deixa seus braços. Agora, depois, se você notar, você dá passividade. Daí a pouco seus braços vão começar a mexer, independente da sua vontade. Isso depende de você. E do nível que você der de passividade. Agora, eles geralmente vão mexer mesmo para valer. A passividade já está perguntando no fim, se é total. Não, é de cadáver. Entendeu? Tenho dificuldade em fazer meu próprio encapsulamento em qualquer situação. Poderia me dar uma dica para conseguir isso? Olha aqui. Encapsulamento é uma coisa avançada, difícil. A primeira coisa é você dominar mais o estado vibracional. Vai chegar num ponto que isso pode ajudar. Se você pratica TENEPS, isso vai ser melhor ainda. Mas agora, encapsulamento é uma coisa quase sempre que vem depois da TENEPS. A pessoa encapsular, saber sair disso. O encapsulamento é capaz de neutralizar qualquer holopensene. Está perguntando. Eu falo assim, sim, que depende de você. A vida não é sua, a psicosfera não é pessoal sua. Você pode estar em qualquer lugar, você criou uma bolha, acabou, você entra em qualquer lugar. Você não tem miscigenação, mistura ou interação com o ambiente que você vai. Então, qual a relação desse conceito com o ser desperto? Tem muita relação pelo seguinte, o ser desperto ele se encapsula quando o negócio está mais ou menos dificilzinho, e ele pode trabalhar e ajudar os outros encapsulados. Agora, tudo é um problema de ver. Agora, ó, para essas pessoas que estão falando sobre encapsulamento, eu queria só lembrar uma recomendação básica. Se você tem um objetivo positivo de assistência, pensa no seu amparador, que ele vai encapsular você. Se a intenção é boa, o trabalho deve ser feito, ele vai encapsular você. É uma coisa mais do que óbvia. Pode falar. Queria saber se o corpo físico interfere na densidade, na intensidade do pensene. Por que eu estou perguntando isso? Por exemplo, o holopensene, por exemplo, de uma comunidade extrafísica, é mais sutil, é mais delicada, do que, por exemplo, o holopensene saturado do tertuliário. Como é que funciona isso? Não, o caso todo é o seguinte. Você falou no corpo humano. Porque aqui tem físico, né? E lá não tem. A holossomática. O que quer dizer holossomática? Holossomática é o conjunto de todos os veículos de manifestação. Uma consciência se manifesta na sua total pujança quando ela está adequada na sua dimensão. Então, por exemplo, nessa dimensão aqui, nós todos aqui funcionamos melhor do que um serenão que seja consciente. Por quê? Nós estamos com o corpo humano que é adequado a essa dimensão. Entende o que quer dizer? Agora, nós saímos, você se projeta, está fora do seu corpo. O seu amparador, que é uma consciência, ele vai se manifestar de qualquer maneira melhor que você, porque você ainda tem o rabo preso no corpo. Então, isso aí, você não está no ideal seu. A consciência, dentro daquela comunex, ela está no ideal dela. Agora, ela estará mais no ideal se ela for afim àquela comunex que ela está se manifestando. Então, veja, há uma série de condições, mas o corpo, o veículo de manifestação, ele também funciona, ele é um fator preponderante em qualquer manifestação e interação com o problema do holopensene saturado. Então a diferença não é se tem o soma ou se não tem. Não, isso depende bobagem, da bobagem. O processo todo é o seguinte. Da adequação, da afinidade. Você está com a frequência correta? Tá, a frequência correta. Olha só a frequência. Frequência de vibração dentro do processo o intrafísico e o extrafísico. Quer dizer, o tipo de matéria ou manifestação do processo. Agora, de qualquer maneira. O substancial e o insubstancial. Agora, de qualquer maneira, a frequência lá é mais... Deve ser mais sutil, né? É secundário. É secundário. Agora, quase sempre é o seguinte, se você altera a frequência, é o que eu falei lá no Projeciologia, que eu falo lá sobre a hipótese lá do modelo,
sabe? Do processo da frequência. Da série harmônica. A série harmônica. Agora, pensa por aí que você vai ter uma ideia disso. Mas agora, pense no holopensene e nos veículos de manifestação. Então, por exemplo, nós somos muito atrasados. Por quê? A gente tem uma vida rombuda. Rombuda, o nome que eu uso para não usar coisa pior. Rombuda por quê? Nós temos 4 veículos de manifestação, muita coisa. A gente carrega prisão, isso né? Demais. Muita carga, né? Muita carga. Entendeu? É muito. Então, e a gente nota isso. Por isso que uma pessoa, por exemplo, ela sai, fica de psicossoma e ela começa a volitar, já é uma benção. Ela já pensa que ela está no paraíso. Não é nada. Isso é bobagem ainda. Entende? Regimentar o som é melhor. Agora, na Comunex, por exemplo, se a pessoa for a interlúdio e ela ter um pouco de adaptação pessoal ao problema do nível da saturação holopensênica dali, bora. Vai ser muito superior, não precisa sair do lugar, não, é só chegar lá. E fica. Numa inércia no holopensene do interlúdio, é muito mais forte que qualquer tipo de... Aqui. Você está entendendo? De movimentação pela volitação. Você entendeu isso? Entendi. Mais intenso. Agora, tudo é adaptação. Vê se tem lógica. Isso aí faz sentido se pensar. Sim. Valdo, você comentou ainda há pouco a questão do pré-cognitário que você fez lá no Rio, né, relacionado à China. Existiria alguma... E você utilizou de recursos para fazer o rapport, né, móveis, objetos e tal. Teria alguma forma da gente fazer uma espécie de retrocognitário do curso intermissivo, que facilitasse a gente rememorar o curso intermissivo? Aí tem umas coisas difíceis. É o seu problema pessoal. Sabe de ver. Eu acho que tem coisa melhor do que isso. O que seria? É você localizar, identificar os trafários e trafores. Eu estou falando dos retrafários e retrafores. Aqueles que já vêm, das ideias inatas. Por exemplo, primeira coisa, quais são as ideias inatas que eu nasci com elas? Pergunta para você. E começa a relacionar isso tudo. Eu acho isso mais importante. O estudo assim, mais, vamos dizer, paranatômico, parafisiológico, entendeu? Ele é mais sério. E teria... Por isso que eu fiz o consenso orgânico, demorei 22 anos para isso. E teria alguma forma da gente otimizar o ambiente para facilitar esse acesso das ideias inatas? Faça isso dentro da base física. Da TENEPS, por exemplo. O lugar que você pratica TENEPS. Isso aí vai te ajudar. Agora, em horário diferente daquele da TENEPS. Num horário diferente da TENEPS. Entendeu? Mas aí, o que, Valdo? Senta lá, pensa nisso... Olha, o ideal é a pessoa ter um ambiente que ela possa ser a maior. Então, por exemplo, o ideal seria se a pessoa pudesse fazer o escritório, o trabalho dela, a TENEPS, tudo, né? Tudo, o livro que ela está escrevendo, tudo no mesmo lugar. Ela vai saturar o processo do holopensene. A potência... Maneira. Mas, Valdo, por exemplo, então, no quarto da TENEPS, fora do horário da TENEPS, para isso, qual a orientação que você daria? A pessoa sentaria lá, começaria a pensar nas ideias inatas... E anotar. Tem que ser uma mesa para ela anotar todas as ideias que vêm. Ela não deve deixar passar, porque se ela confiar na memória num caso desse, ela não vai guardar nada. Isso é bobagem, tem que registrar mesmo. Outra coisa, não usar laptop nesse caso, não. Anotação papel e caneta, só isso aqui que eu falo, papel e caneta. Caneta simples, assim, sem nada. Isso aqui é o melhor. Nada de lápis, não, caneta. Por isso que é que eu estou atrás dessas canetas aqui, ó, que são difíceis de achar, porque essa aí solta mais, ela é mais prostituta, ela solta a tinta. Bem, é preciso ver se é igual. É o caso dela mandar uma para a gente ver. Ó, ela não tem cruz, lembra disso. O importante é essa. Agora, ela solta mais tinta e ela é mais grossa. E ela quase sempre dura mais, mesmo soltando mais tinta. Eles fecharam isso, que eu acho que está dando prejuízo, porque os caras devem ter diminuído as compras. Entendeu? Valdo, teria algum tempo que a pessoa estabeleceria? Por exemplo, ficaria 50 minutos nisso? Não, ela que vai saber. E outra coisa, os amparadores aí vão ajudar a pessoa. Vão ajudar. Ela vai ter inspiração com o tempo. E teria alguma regularidade? Você vê uma vez por semana? Eu acho que no início depende da pessoa. Quanto mais regularidade ela colocar na vida, que eu chamo de disciplina, auto-organização, melhor para ela e melhor para os amparadores.
Olha bem isso. Meu tudo é regular. Agora veja, hoje eu não tenho isso mais, você sabe. Você não tem mais necessidade de Eu trabalho mais atualmente lá no escritório para fazer o processo da TENEPS. Vai sempre de madrugada. Mas eu digo assim... Mas veja, eu tenho o quarto, tem lá o holociclo. Só aí eu tenho 3 lugares que para mim... Que na verdade está tudo Mas hoje eu tô uma coisa só. Eu estou com um quarto que é difuso, difícil. Você tem uma ideia? Não, não é quarto, eu estou falando. Eu estou com a 4ª condição... Tertuliário? Tertúlia? Não. Tertuliário ajuda, mas esse aqui é esporádico, né? Tem um outro. Não. Banheiro também é o esquema, não é isso. Banheiro é da suíte, né? Tá junto Então, com o holociclo, o escritório, Você o quarto... Tem uma ideia, não? Tem um lugar aí. Caminho da lógica. Ah. Povo, vocês ainda não entenderam isso. Vocês vão ver com o tempo. O caminho da lógica, se eu desço, se eu subo, se eu estou pensando com qualquer coisa, ele já está muito saturado. Eu já notei isso. É a trilha energética. Não é à toa que tem esse nome, né? Já pensando... Eu quero ver, viu, Kátia? Guarda o que eu estou falando, hein? Dentro de uns 2 ou 3 anos, vai ter gente que vai chegar aqui, a hora que passar vai mudar as ideias, a hora que entrar ali dentro do circuito. Entendeu? Vai entrar pelo caminho. Alguma coisa vai dar nesse povo. Eles vão começar a notar a diferença. Já tem energia. Só voltando Agora, então. o problema é a pessoa ligar as tomadas, ligar o plug. Se ela está pensando, está passando lá e está ouvindo o vizinho, está tocando uma música de carnaval, não adianta nada. Mas aqui dentro da regularidade, também queria saber da frequência. Você via que o ideal seria o quê? Uma vez por semana? É você que vai saber. A pessoa da define. intensidade. Tá. E outra coisa, não adianta você especificar isso muito no início, não. Vai depender da sua motivação. Se você começar a ter experiência, você vai querer estar lá todo dia. Isso não pode. Tá. Todo dia que eu estou falando, assim, de manhã, de tarde, de noite. Isso não pode, tem que ir com calma. Olha a motivação, mantenha a coisa com regularidade. Isso é que é o ideal. Tudo que a gente faz deve ser com regularidade. Agora, só não se deve fazer, quem não mexe com a TENEPS, é ter regularidade para atrair assediador. O cara mexer com a energia no mesmo horário, no mesmo lugar, todo dia, de qualquer maneira, e ele não tem gabarito para isso, ele vai ficar assediado. Para as outras coisas, tudo a gente tem que ter. Agora, hoje, eu estou mexendo com esses 3 ambientes. Eu tenho inspiração assim maior de coisas nesses 4 ambientes básicos, atualmente. Eu tenho que pôr esse outro. Às vezes eu estou descendo. Bem a ideia. Por isso que eu tenho que estar anotando tudo. Minhas anotações, eu estou até com 2 papéis ultimamente. Está entendendo? Uma é para uma coisa, o outro é para outra. Mas aqui tem sempre coisa para mexer. Raro é o dia que eu não escrevo alguma coisa. Eu jogo o papel fora e pego outro. Sabe como é que é? Que às vezes não dá. É o jeito. Por exemplo, aqui, ó, tem um negócio sério que eu tive lá para fazer isso aqui, poderia fazer até talvez um verbete. Mas eu não sei. Paradoxo, amizade, debate. Eu toquei no assunto aí rapidinho. Isso aqui eu anotei, porque na mesma hora veio a lampadinha, sabe? Ligou. O professor Pardal ligou logo, falou assim, ó, isso aqui daria um bom verbete, que podia clarear muito. Porque eu estou falando muito de amizade, né? Aqui, eu já falei várias vezes. A gente tem que chamar a atenção para esse negócio de amizade. É muito sério. Sabe por quê? Nós vamos precisar cada vez mais dos processos de amizade aqui. Entende, Isabel? Presta atenção. Nós vamos precisar disso. Cada vez mais. Se aumentar o número de pessoas aqui, nós vamos precisar de mais disso. Para as pessoas se entenderem. Porque é o seguinte, o marzão besta, por exemplo, o Oceano Pacífico, está cheio de corrente submarina. Você junta um monte de gente, vai ter mais corrente submarina do que... Você está entendendo o que eu quero dizer com a corrente submarina? São os grupelhos, grupinhos e grupúsculos dentro do grupo kármico. Então, o processo da amizade, eu acho que vai ficar cada vez maior, porque a tendência nossa daqui para frente vai ser fazer uma interação mais profunda
quase que absoluta na questão de amizade. Agora, eu já venho pensando nisso há alguns séculos. E eu tenho a prova disso. O que é que eu falei? Quem é que é o meu maior amigo? Vocês têm que ver isso. Vamos pensar nisso. Agora, o que é engraçado é eu, por exemplo, destacar um amigo assim na frente de todo mundo. Faz muitos anos que eu falo isso. Não, é uma coisa para se pensar, não é? Vocês estão entendendo o que eu chamo de amizade? Ivaldo. Vamos pensar nisso. Agora, você acha que divide fazer um verbete nisso? Vale a pena. Agora, talvez eu vou ter que colocar mesmo. Paradoxo, amizade, debate. Não, porque não, é a mesma coisa, bem próximo, quase igual. É o AD, Anno Domini, é isso que você quer dizer. Mas então... Valdo, o Consincobai, ele rende muito mais quando é entre amigos. Isso é nítido no nosso trabalho em sala de aula lá na Consis, né? Quando as pessoas têm mais interação e mais intimidade, mais confiança, elas se expõem mais. Então a gente vê que isso aí é fundamental. Mas o ideal também seria as pessoas começar a potencializar o processo da amizade aqui. O cultivo, mas não é, eu estou falando um pouquinho mais profundo. Potencialização. Agora, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, nós teríamos que ver, você, por exemplo, você pegar o povo, você tem amizade, tem uma opção de gente que você tem uma facilidade enorme de contato. Você, então, é muito aberto nisso. Mas veja, existem pessoas que elas batem com você. Você está entendendo? Que você tica. Se for pegar os detalhes, o processo da consciência someteu, por exemplo, você tica. Tem 20 itens que são iguais a você. E às vezes você não está convivendo com ela do jeito de viver, que devia de ser. Então, por exemplo, devia de ter. Então, por exemplo, aquele negócio da área de convivência. Quando nós fizemos aqui, lembra, Isabel? A primeira coisa que a gente pensou, lembra? Era a área de convivência. Essa área de convivência precisa de ser. Por quê? Nós gostamos demais do chat. Não é chat, a conversa de computador, não. Que as pessoas já pensam igual, já têm um óleo pensando igual, os interesses são iguais. Tem muito mais coisa para falar. Agora veja, por que isso vai ser bom? Eu falei um negócio... Não, eu falei um negócio anteontem, lá embaixo, sobre isso. O outro lado, pior. Se nós fizermos isso, vai ajudar essa outra coisa que eu estava combatendo. Vamos ver, pensa. Ô, chefa, o que é? O que vocês duas aí? Ah lá, a filha da mãe já pegou. Essa é a filha da mãe. Pesca tudo. Reunionite. Vai aliviar. Se nós tivermos a conversa, em vez de estar debatendo aquela besteirada lá para perder tempo, a pessoa encontra antes e liquida com o assunto. Agora, por exemplo, você lembra que eu te falei uma coisa sobre a Mega Store, que era o máximo que você fez? Que há muito tempo já era ideia da gente fazer uma coisa dessa. Eu com o Alexandre já tinha conversado desse negócio de área de convivência aqui, ó. A gente tinha até feito um negócio para fazer tudo coberto. Do jeito que nós fizemos uma cobertura, eu comecei a fazer isso. Você lembra que era para fazer tudo redondo, enorme? Isso era a ideia. Isso é da ideia de 95, isso aí. Agora veja, precisava da gente fazer isso antes. Então, quando for na reunião, é amizade com debate. Nada de estar... Mas então, e aí, o que é que deu o negócio? O filme, vocês não ficaram até o fim? O que é que eu... Mas e o carro? O que aconteceu com o carro? Como é que vai? Não, mas escuta, não, então vou ver. Não, mas esse negócio aí... E o gatinho? O cachorro. Vocês estão começando a entender? Vão deixar de misturar. Tem vários nomes para isso. Como é que é? Misturar o quê? Tem um nome. Não, tem um nome que eles falam aí. Alhos com bugalhos. O que mais? Tem outros. Foi isso que eu pedi para ele lá, para ver se ele lembrava do alho lá. Mas acho que alho eu não como.
Entende? Vai misturar o negócio. Então, veja. Figuras do mesmo naipe. Tá certo, Ami? Figuras do mesmo naipe. É um processo de vocês aí. De jogo. De jogo. Hein? As pessoas que você bate mais, aproximar mais. Seria bom cada um estudar como é que é. Isso já seria um super... Aqui, um super conscienciograma. Aqui, é um super conscienciograma. Eu estou falando isso aqui porque vocês agora já estão maduros para entender isso. Se a pessoa, se eu falasse isso em 95, o povo ia bater. Entende? Você entendeu na ideia, né? Agora, isso é o caminho homo pensene. Até certo ponto ajudando o processo. Agora, por exemplo, uma boa parte da turma que trabalha nos setores específicos tem que estar nisso. Por exemplo, a Nara. É lógico que tem que ter a excelentíssima senhora do Hernandes lá. E outras mais nesse sentido. Por causa do processo, do nível. Mas há pessoas nisso muito interessantes. Por exemplo, o Ricardo lá dentro, o Ricardo lá dos States daqui, ele parece ser totalmente fora, não é. Então, são esses pontos que vocês teriam que começar a pensar. Mas cada um tem que pensar para depois juntar e ver. Aí vem o algoritmo impressionante de relacionamento das ideias. Isso aí é impressionante. O sociograma. Agora veja, o nosso amigo nesse livro dos acontecimentos ficou desse tamanhozinho. Ó. Moreno. Moreno. A sociometria aí é super. Que entra o processo de parapsiquismo, retrocognição, holobiografia. Agora, Walter. Entende? Engraçado que... Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É até um pouco na contramão do que se fala normalmente. Agora, eu digo para você, quais devia ser a IC que devia mexer com isso? Pensem nisso, que às vezes já tem medo. Mas fala. Eu acho que a IC é da parasociometria. Mas não é? Eu não falei nada. Eu comentei com a Cris. Eu só falei, deve ter A Cris não está aí, né? Não comentei? Você lembra? Não, a Ferrara. O que você queria falar mais? Não, eu queria falar o seguinte, você comentou essa questão, né, de pegar as pessoas que você mais converge nos itens, né, por exemplo, conscienciograma, e aproximar, dar jeito de conviver mais. Que hoje se fala muito da questão das diferenças, né, de lidar com as diferenças. Você está falando justamente para aproximar... Você sabe que isso tudo é difícil. E eu tenho uma prova como a gente tem dificuldade. Você já notou que as reuniões dos EPICON são problemáticas? Já conversou com o povo do EPICON? Sim. Tem problemas, mesmo entre eles. Se eles, como EPICONs, têm problemas entre eles com a situação toda, pensa bem. Nós que não somos EPICONs. Meros mortais. Vocês estão entendendo? Entenderam a situação? Agora veja, lá no meio dos EPICONs, pode ter problema por quê? Qual a causa? Liderança? Não. Cacique? Não. Falta de amizade, gente. Ah, lógico. Por pouca convivência, retroconvivência, retrovida, conjunta, faltou. Está na cara. Agora, então, veja. Vocês vão, por exemplo, você vai distinguir 5 pessoas aí, que seria bom vocês terem mais afinidade com a situação de convergência ideativa, ideológica, mental somática, etc. Mas você vai ver, por exemplo, que essas houve um maior convívio no passado. Mas, por exemplo, no meio dessas 5 pode ser 1 ou 2 que são EPICONs, os outros não são. Não existe isso. Agora, então, veja, a primeira, se fizer um local, que vai ter um local de convivência, admite aqui, pense quem é que eu vou indicar para ir lá. Os EPICONs são o primeiro. Você está entendendo a lógica? Isso é de uma lógica terrível. Agora, gente, vocês estão vendo o tanto de coisa que nós temos para fazer? Todo dia que eu mexo, sai alguma coisa que eu tenho que falar para vocês mais um pouquinho, que é o jeito. Valdo, só para entender, essa afinidade aí por essa superconscienciometria, ela tem a ver com a divisão das ICs ou independente disso?
Não, não tem nada. Não tem nada que ver uma coisa com a outra, só para esclarecer. Então, a pessoa pode trabalhar ou ajudar em 5 e 6, de modo indireto. Mas fala, tá faltando não. Deixa eu falar, estou na fila. Assim. Só um minutinho. Eu queria voltar para uma outra pergunta, foi na pergunta do Loche. O senhor explicou para ele sobre a motivação para fazer esse trabalho, né? De você estar lá concentrado e buscar os seus retro, né? Ideias inatas, retros, trafores e trafares. E daí o senhor falou que precisaria de gabarito. Eu queria saber como é que é esse gabarito que precisaria para ter essa regularidade, essa motivação. Tá, mas nem todo mundo faz TENEPS. Teria que ser. O problema é, se não tem TENEPS, a pessoa deve procurar, é ver a regularidade dos seus hábitos. O que você faz? Vocês são regulares. Que disciplina que você já alcançou até o momento nas suas coisas? Qual a disciplina? Isso é importante pensar. E se organizar para isso. Agora, você não precisa de ter a compulsão do toque ou qualquer coisa dessa, mas é preciso ser disciplinado. Não precisa de ser lá o monk. Tá entendendo? É preciso fazer alguma coisa. Entende? É aquilo que eu já perguntei isso aqui 3 vezes, vocês falaram que não, vou perguntar a 4ª. Tá. Você acha que quando eu arrumo minhas coisas eu tenho toque? Não. O toque, a pessoa tem a compulsão quando ela sofre com aquilo. Se ela é arrumada e não sofre, ela não tem patologia, entendeu isso? Então, se nós formos pensar que todo mundo que arruma as coisas é patológico, quem está pensando é que é patológico. Inverteu a situação, não tem nada a ver com isso, entendeu? Então, o problema é você ser organizadinha, acertadinha, nos horários, nos objetos, nas pessoas, nas ideias e no material que você registra. O processo de registro é importantíssimo nisso. Então, o material também tem que ser bem acertado. Por exemplo, é mais do que normal você ter uma gaveta toda alterada, você ter algum local, por exemplo, na estante, durante 6 meses o negócio está tudo uma bagunça. Isso é normal. Isso é o chamado junk place. Mas você não pode ter sua casa toda na bagunça. Tem que organizar de vez em quando. Hoje mesmo eu organizei 2 coisas. É um processo técnico junto com remédio. Eu estava misturando remédio com o processo lá, porque eu não queria perder tempo com aquilo. Eu gastei meia hora e acertei tudo. Coloquei tudo remédio no lugar e o processo técnico no outro. Agora, eu estava com esse problema por causa de espaço. Então, o problema de espaço é uma coisa muito séria que você tem que pensar para fazer essas coisas. Primeira coisa, olha, que espaço que você tem? Como é que eu vou aproveitar meu espaço? Faça uma listagem disso, com a situação toda. Você vai organizar muito mais sua vida. Primeira coisa, não adianta ter espaço demais. Tem que ter espaço bem aproveitado. Entendeu o que quer dizer? Não é assim, ó, o chefe, tem que perguntar para o chefão aqui. Tem que ser assim, bem aproveitado. Não adianta ter espaço demais. Pelo contrário, se você tem espaço demais, se o negócio dilatar demais, você vai ter trabalho de ir de um lugar para outro. Você vai perder tempo com isso, não é ideal. Entendeu? Quando estivemos na China no ano passado, fomos em um museu do Confúcio, onde recebemos informação que o professor, em uma de suas sessões, foi neto do Confúcio. Inclusive, vimos o busto do Dito Curvo. Poderia explicar melhor do que, então, montar um quartinho nas coisas da China para filmar o Holopensene? Não entendi. Ah, bonitinha. Não entendeu? Tá. Escuta, sabe quanto tempo faz isso? Faz 24 séculos. Agora, o que eu estava pensando é nesse século passado agora. Esse negócio faz 30 anos. E eu queria mexer com o povo hoje na China, e não aquele povo lá, que tudo lá é cemitério. Já houve uma série de coisas em cima daquilo. Já pensou quantas gerações de lá para cá? Quantas? Com 27 foi pelo menos, hein? Quantas? 100? 200? Sei lá. Então o problema todo era esse. Agora, aquilo lá sim, é um processo histórico, ficou aquela parte, aquilo que a gente já sabe. Mas não tem novidade. Outra coisa, você não muda o passado é aquilo. Que foi, o que não foi, não foi. Acabou. Agora, o problema é fazer agora recente para ter o contato. Por exemplo, eu queria ter contato com os parentes do Tal Mal, que moram na China hoje. E nós tivemos. Nós fizemos contato através do Tal Mal, então ainda foi melhor ainda. Agora, o problema é meu.
era entrar na noção da China do século XX, e não de 3, 4 séculos antes de Cristo. Entendeu a diferença? Então é enorme isso. O holopensene do Kung Fu na China é um problema de holopensene saturado? Engraçado, estão perguntando a mesma coisa, são pessoas diferentes. Aqui, a holopensenidade do Kung Fu na China é um problema de holopensene saturado? Até um certo ponto, tudo é assim. Porque é igual o político, por exemplo, que faz a saturação de coisa negativa, o ditador que faz, tudo é um holopensene saturado. O Hitler com a Gestapo e o nazismo, as SS, a propaganda do Goebbels, que agora criou problema para o Amorim, etc. No estudo da historiografia, através de livros como Cidade Antiga, de Fistel de Coulanges, o holopensene é saturado de evento, mas de religiosidade. Qual o limite do holopensene saturado positivo da cultura e erudição, mesmo com ideias arcaicas? Olha, esse livro, você sabe que é um clássico, que eu mesmo recomendo, e é um processo de direito. O direito se estudava muito isso. Você vê como é que eu sei a bibliografia toda, por causa do troço todo. Eu conheço tudo aí do Coulanges. Agora, o caso todo é o seguinte, é importante ler isso aqui, considerando a época que foi escrito, ou que é sendo falada. Qual é a época histórica que está sendo narrada dentro da história? Isso é importante, é o que eu estava falando aí. Olha bem, é a época. Agora, veja, você vai estudar alguma coisa do helenismo. Tem muita coisa que você não pode pensar que não tem nada no helenismo. Por exemplo, nenhuma tecnologia. O cara vai estudar cibernética, estudando o helenismo, a Grécia Antiga, é loucura, não tem nada que ver uma coisa com outra. Então, o problema é ver naquela historicidade, da historiografia da época, o que é que ele pode auferir, ou aurir, de conhecimento mais avançado. E esquecer o resto, porque aquilo não pode te oferecer coisas que não são da época. Agora, é muito importante você ver aquele nível da época da historiografia que você já estabelece. Por exemplo, tem aquela pessoa que eu pedi para estudar o processo do helenismo. Então, ela foi estudar e falou assim, Valdo, eu vi uma porção de coisa, de erro daquela época, que eu ainda repito até hoje. Falei assim, então, valeu. Já valeu o seu estudo. Você está entendendo? Esse é o processo histórico. Não tem lógica isso que eu estou falando? Agora, alguém fez alguma revisão aí do texto? Alguma coisa aí para a gente falar com a minha chefa lá, a Rosa? Está tudo bem? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, no próximo domingo é banco de órgãos. Agora, hoje, nós temos 14 verbetes para selecionar aqui. Dos 9, só tem 4 atualmente. Depois da votação, nós temos um recado do Loche. Verbetes novos. Antimodelo, complemento da descrenciologia, horário nobre, presumibilidade. E agora os verbetes antigos. Culturologia, desintermediação, exegese conscienciológica, impossibilidade natural, legislogia, matriz cultural, interesse transempresarial, minimorexis, pendência e refinamento formal. Bom, pessoal, boa tarde. Nós estamos aproveitando aqui para divulgar o curso Proexologia. É um curso sobre a especialidade Proexologia, com 25 horas de carga horária. São 2 finais de semana. O curso estará começando nesse próximo sábado e domingo, e depois no outro final de semana na sequência. Os objetivos do curso são propiciar a cosmovisão dos fundamentos da proexologia, desenvolver habilidades cognitivas proexológicas, desenvolver a inteligência evolutiva e compreender e debater conceitos chaves da proexologia.
Ele é calcado numa metodologia de estudo de caso, são 5 estudos de caso de personalidades da história e personalidades atuais, né, que a turma toda vai ajudar a trabalhar, a identificar possíveis PROEX e também a elaboração de possíveis PROEX, ok? Então começa nesse sábado, lá no discernimento. Eu quero avisar vocês também que nós temos vagas no Recim de domingo à tarde na Conscius e no Recim de terça-feira à noite. É o Recim 1, né, introdução ao conscienciograma, para a pessoa identificar o Megatrafor, Megatrafar e Megatrafal. Os interessados podem falar comigo ou com qualquer voluntário da Conscius. Vamos aguardar então aqui o resultado. Online. Já colocou? Tem que colocar o número aqui, coloca o número. Ganhou exegese conscienciológica com 9 votos. Eu sempre conserto todo mundo. Alguma coisa está... Alô, alô. Aí. Alô, alô. 1, 2, 3.